Oi, gente, boa tarde. Que alegria estar aqui mais uma vez nesse projeto lindo que nasceu no coração de Deus e me colocou aqui, né? Com essa responsabilidade de estar levando para vocês cada testemunho, cada história de vida real. Que eu já falei para vocês que o Fala Pra Ela Podcast é o podcast mais vida real que você já assistiu. E eu estou muito feliz, muito alegre, muito nervosa, suando, embora o ar-condicionado aqui esteja tinindo. Mas é porque a minha convidada já estava esperando já há quase 2 anos atrás. Quase 2 anos atrás. Faltou uns 3 meses para completar 2 anos, né? Mas é tudo no tempo de Deus, da vontade de Deus, da maneira que Deus quer. E hoje ela está aqui. Uma mulher tão simples, veio com a mãezinha dela também. Eu fingindo super costume, né? Já tomei café com ela. Super costume, mas tudo bem. A gente tem que fingir, né, gente? Senão, como é que faz? Gagueja, fala tudo errado, né? E eu estou muito feliz. Então, muito obrigada por você estar aqui e receba da parte de Deus, porque o testemunho dela é lindo. Há 2 anos atrás, ele falou muito ao meu coração, foi resposta para mim e eu espero que seja resposta para você. Antes de tudo, a gente precisa agradecer. Nós já agradecemos a Deus, né, por esse dia. E agora eu quero agradecer aos meus apoiadores. Começando por esse estúdio lindo, maravilhoso, extremamente profissional. A gente se sente estrela neste lugar, né? Que é o RT Podcast Studio. Então, se você quer dar vida aos seus podcasts, ao seu curso, seja lá o que for, audiovisual, mídia, seja lá o que for, é aqui no RT Podcast, juntamente com Ruivaco Produções e Thiago Ruivaco Filmes. Gente, é desde o seu podcast, o seu curso, o seu evento, o seu vídeo corporativo, seu ensaio de 15 anos, seu clipe musical, é tudo num lugar só. É só você entrar em contato pelo @RT Podcast Studio ou o Ruivaco Produções ou Thiago Ruivaco Filmes. Aqui no só lugar você vê a mágica acontecer. Vamos falar agora do Grupo WA. Construímos sonhos tijolo por tijolo. Há mais de 10 anos no mercado, o Grupo WA tira o seu projeto de papel e te entrega as chaves. Marque o seu orçamento sem compromisso e siga, né, o Grupo WA nas redes sociais, que é o @WA_grupo_. Ou então você pode entrar em contato pelo telefone 2299-844-1796. Nossa loja. Gente, esses apoiadores, assim, isso aqui, tudo que vocês estão vendo, foi tudo responsabilidade deles, tá? A nossa loja, tinta, a WA, né, a estrutura, tudo que vocês estão vendo aqui foi competência dele, trabalho deles, entendeu? A nossa loja chegou na região dos Lagos. Há mais de 30 anos de excelência. Na nossa loja você encontra máquinas, ferramentas e as tintas queridinhas do pintor. E a entrega não é pronta entrega, é fast entrega. Já te entrega assim muito rápido. É só você entrar em contato, falar que assistiu aqui no Fala Pra Ela Podcast, que a Bárbara com certeza vai te dar um desconto legal. Tem cursos, eles fazem eventos para os pintores, assim, tem muito workshop lá. O profissional também cresce em conhecimento bastante. É só entrar em contato com a Bárbara, 31 9610 3834. E o CA Carlos Instalações. Conheça a CA Carlos Instalações. Do drywall ao piso laminado. Eles estão te esperando para transformar o seu espaço naquele espaço ideal. Com atendimento ágil e confiável, eles garantem que seu ambiente fique do jeito que você quer. 2299-920-6785. Por que eu botei 2 folhas? Não lembro. Vamos lá. Papelando com a Bia, né? É que fez esse aqui, ó. Entre outras coisas. Depois vocês dão uma olhada lá nas redes sociais, lá no Fala Pra Ela, que hoje mesmo eu vou mostrar algumas coisas lá que a Papelando com a Bia fez pra gente. A Papelando com a Bia, ela faz tudo personalizado para sua festa, chá de revelação, casamento, tudo que você quiser. Inclusive, olha só que coisa linda que ela fez para mim. É só você entrar em contato pelo @papelando com a Bia e falar com a Bianca. Fala que a tia babona dela que indicou você. A Camille, né, que é minha filha, ela tá nas redes sociais, é o Daily por Camille, @Daily por Camille. Conteúdo sobre beleza, dicas, lifestyle, agenda aberta para provadores, public posts, presença, entre outros. Olha, na rede vizinha ela tava bombando. Tô doida para ela começar a trabalhar, gente, para me sustentar. Não aguento mais, ela pensa que eu sou rica. E aí, esse daqui eu vou falar no finalzinho. Eu queria agradecer agora Eu não posso chorar, tá, gente? Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que meu paizinho está internado. Não vou chorar. Ai. Acho que eu não vou conseguir falar.
Mas eu queria muito agradecer ao Hospital Pedro Ernesto, lá em Vila Isabel. A toda a equipe médica, o doutor Renato, a todas as enfermeiras que estão lá cuidando dele. Eu quero pedir também a oração de vocês por todas aquelas pessoas que estão lá. Eu quero mandar um beijo especial pro Aguinaldo, um menino de 20 anos que chegou lá. E eu, como mãe, gente, eu estava faltando pegar aquele menino no colo, porque a mãezinha dele não podia ficar com ele, porque ele já é de menor. Para a mãe é bebê, né? Mas ele já é de maior, então ela não podia ficar. Então, eu quero agradecer imensamente ao Pedro Ernesto pelo cuidado com meu paizinho. Eu tenho certeza que ele vai contar esse testemunho para todo mundo, né? Para honra e glória do Senhor. E quero mandar um beijo para a enfermaria feminina, né, gente? Aquela mulherada que está lá acreditando, crendo no poder de Deus em suas vidas. Quero dizer que Deus é fiel e Ele está cuidando de todos vocês aí. Tá bom, gente? Muito obrigada. Beijo. Agora vamos ao que interessa. A nossa convidada está aqui, mais uma vez falando. Eu estou mega nervosa, mas Deus está no controle assim. Eu espero que o Espírito Santo dele habite em mim logo para eu não ficar gaguejando, ficando nervosa. Seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pela credibilidade no meu trabalho, pela confiança, por ter vindo de tão longe estar aqui. Nós vamos passar o dia todo juntas, né? Estamos em um evento às 14h30, que é o Encontro com Mulheres. O tema Sua Vida Também Importa. Ela vai estar palestrando pra gente. E é isso, né? Quando vocês assistirem, já aconteceu. E aí vocês vão estar vendo lá no feed, né? Nos stories e tudo mais. Pastora, seja bem-vinda. Apresente-se. Claro que todo mundo já te conhece. Fique à vontade, esse espaço aqui é todo seu. Obrigada, Aline, pelo carinho, né, de sempre. A gente se conhece, né, desde 2022 aí. Isso. Estamos nessa construção, né, de estarmos juntas, mas o tempo é do Senhor, né, como a palavra Amém. de Deus diz que existe um tempo determinado para todas as coisas e Amém. Para mim é um prazer estar nesse podcast, né, fala para ela. Isso. Tenho certeza que tem edificado a vida de muitas pessoas. Amém. E o intuito, né, desse podcast é, de fato, que vidas possam ser alcançadas, edificadas, transformadas, né? Algumas pessoas me conhecem, né? Eu sou Paula do vôlei, joguei vôlei profissional há mais de 24 anos, né? Participando dos principais clubes do Brasil, joguei pela seleção brasileira também, fiz parte do Exército Brasileiro como 3º sargento do Exército, sou formada em psicologia, estou fazendo a minha faculdade aí de Direito, estou no 7º período. Fiz bacharel em teologia e estamos aí a serviço do reino já há alguns anos, né? Desde os 13 anos de idade, quando me converti ao Senhor. Então, para mim é um prazer estar aqui. Deus preparou esse momento, Sim. né? E creio que vai ser bênção. Amém. Eu também. E como que Deus faz, né? Da outra vez a gente ia ter só 1 horinha, 2 horas. Hoje a gente vai ter o dia todo juntas, né? Conversando, eu aprendendo mais, porque, olha, o testemunho... Eu sei de cor, mas eu não sei contar para vocês, né? Assim, porque eu sou muito espivitada. Ela vai contar na cronologia, tudo direitinho. E eu vou começar a fazer a pergunta bom, quem faz parte aqui já conhece. E aí ela vai responder pra gente. A pergunta boa é forte, hein? Então você fica ligada, mulher. Você fica ligada porque o que eu vou perguntar aqui pra ela, com certeza, você precisa gravar na sua mente. Pastora, lugar de mulher na política? Também na política, né? Também Sim. na política. A mulher, ela vem cada vez mais, né, ocupando, né, o espaço, né, o seu espaço. Né, há muitos anos atrás, a mulher nem votava, né, e conseguiu essa oportunidade de estar tendo uma participação ativa na política, entendendo que ela tem essa capacidade de poder agregar, né, de ter sido gerada, né, para poder gerar outras vidas. Então, eu creio que a mulher ela consegue... dentro da sua capacidade, né, de administração, de fazer diversas coisas, Sim. de ser maternal, de ser inteligente, né, cada vez mais capacitada para poder influenciar uma geração que necessita de socorro, né? Nós estamos vivendo um período muito complicado do feminicídio que está cada vez mais em alta. Né, o abuso psicológico, o abuso patrimonial são coisas que são luta das mulheres. O homem não vai lutar por isso. Não. O homem não vai buscar projetos de leis acerca disso. O homem não vai buscar projeto de leis que permita que a mulher ela gere e consiga voltar para o mercado de trabalho, possibilitando
esse suporte social que a gente precisa, né? Tanto porque às vezes a gente não tem um suporte, uma rede de apoio, né, da família, então a gente precisa do suporte do governo. É uma estrutura que consiga abarcar tudo isso para que a mulher volte para o mercado de trabalho. Então, essa luta é a luta da mulher. Então, ela precisa estar, sim, na política, ela precisa estar de uma forma efetiva, né, dentro do seu bairro, dentro da sua família, dentro da sua empresa, do lugar onde ela está. Nós estamos fazendo política o tempo todo. Exatamente. Então, se a gente tiver uma representatividade, né, seja na Câmara dos Vereadores ou, né, na própria LERJ, né, como deputada estadual, como uma senadora, quem dirá lá na frente como presidente, como a Dilma Rousseff conseguiu, né, alcançar, né, esse status. Então, a mulher, ela tem esse direito, né, e ela tem que desejar cada vez mais isso, entendendo a importância dela social. Sim. Eu acredito que muitas mulheres, elas não se envolvem com política, até mesmo de assistir na televisão, até mesmo de comentar, porque isso vem lá de trás, né? Não se mete, que isso não é assunto para mulher, né? E aí acaba que a gente vai descansando mesmo, eu acho que descansa mesmo, né? E essas lutas aí, às vezes, eu já ouvi gente falando que é modinha. Ah, violência patrimonial, modinha. Não é que é modinha, que hoje ela tem nome, né? Porque quantas mulheres lá atrás vivenciaram isso de uma forma muito mais agressiva, muito mais expansiva, só que não tinha nome. E eu não sei a partir de quando foi dado nome a isso, né? Violência patrimonial, essas coisas todas. Mas essas violências sempre existiram, né? E com certeza tem muitas mulheres lá de trás lutando pelos nossos direitos. E isso não significa, gente, que a gente não tem dever, tá? Nós temos direitos e deveres, porque às vezes a gente só quer os direitos. Eu quero meu direito e esquece do dever. Nós precisamos alinhar, tem que ter equilíbrio. Para que a gente cobre direito, a gente tem que estar cumprindo o nosso dever. E eu oro a Deus para que cada vez mais tenham mulheres que nos representem lá dentro. Porque, é como a pastora falou, homem não vai lutar, porque eles não entendem, eles não conhecem a nossa dor, eles não sabem a necessidade de uma mulher trabalhar, a necessidade de uma mulher, do emocional da mulher, né? A necessidade da mulher conquistar algo, a necessidade da mulher criar bem o seu filho, né? Eles não entendem, é uma dor nossa. E a gente precisa de ter mulheres lá nos representando, sendo voz pra gente, porque chega de tentarem abafar a nossa voz. Chega de tentarem... eu não quero falar abafar a voz porque meio que milita. Eu quero dizer que chegam de não achar que é importante aquilo que a gente precisa, as nossas necessidades. Tá bom? Então, pastora, eu sei que lá atrás, né, a senhora nasceu num ambiente não evangélico. Né? Esqueci, agora eu lembrei. ela rindo. E que foi uma tia, né, que começou a te levar para a igreja. E tem gente que acha que criança não entende, né, que adolescente não entende, jovem não entende já a importância de Deus, né, a presença de Deus. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, até que a gente chegasse no dia de hoje. Ah, tá bom. Então, assim, eu nasci num lar, né, assim, que era mais por questão de religiosidade mesmo, né, de estar dentro de uma religião. Então, foi a Igreja Católica, né? Então, fiz primeira comunhão, fiz catecismo, né? Eu gostava bastante, né, de estar ali. A minha família, né, assim, minha mãe gostava muito de escola de samba, típico carioca, né? Raiz, né? Raiz. Era samba, era pagode. Meu pai, ele trabalhava muito no sambódromo, né? Então, todo ano a gente estava nos desfiles da escola de samba. Só que, ao mesmo tempo, tinha toda aquela festa, né, por fora, mas por dentro a gente tinha o conflito familiar, porque meu pai era muito ciumento. Então, tinha muita briga dentro de casa com a minha mãe, aquela guerra toda, né? E a gente, novo, né, eu e meu irmão, então a gente ficou vivenciando isso já há alguns anos. Né? E na mesma época que eu comecei a jogar vôlei, mais ou menos com 13 anos, foi a época que minha tia também, ela me fez esse convite para estar num retiro espiritual. Né? Era uma época de carnaval e eu tinha combinado com o pessoal do vôlei para ir para um sítio
Só que quando eu acordei de manhã, não consegui encontrar ninguém, né, para ir para o sítio. E na noite anterior, minha tia tinha ligado lá para casa, minha mãe tinha atendido o telefone e falou assim, eu comprei um ingresso para Paulinha ir para o retiro espiritual. Aí minha mãe falou assim, esse negócio de crente, duvido que Paula vá para esse negócio de crente. Aí só que eu estava na sala, eu falei assim, eu vou sim, aqui em casa que eu não fico, porque a época de carnaval era a época que meus pais mais brigavam, Sim. né? E eu queria sair daquele ambiente que para mim era aversivo. E aí, de manhã acordei, não encontrei pessoal do vôlei para ir para o sítio. Aí eu acabei indo para o retiro espiritual. Minha mãe, a gente entrou dentro do ônibus, fomos para Niterói, que a gente mora no Rio. Sim. Fomos para Niterói, essa igreja era em Niterói. E aí me colocou no ônibus, aqueles ônibus escolar, né? E minha mãe falou assim, qualquer coisa você me liga que eu vou lá te buscar. Pede socorro. Pede socorro. Só que retiro de antigamente não tinha telefone, é verdade. Não tinha televisão, não tinha nada Sim, disso. Justamente era para isolar, né, os jovens, exatamente, né? Exatamente. E aí, assim, foram 4 dias num retiro espiritual, né? Minhas primas foram também para esse retiro. Assim, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, não sabia como funcionava, nada disso. Sim. Então, assim, 4 dias eu passei naquela imersão, né? Tipo, de manhã, 6 horas da manhã era o período de a sós com Deus. 9 horas da manhã era o culto, né, no templo. Aí, à tarde, tinha sempre um seminário de alguma coisa, cura interior, alguma coisa nesse sentido. E à noite era culto novamente. Então, foram 4 dias ouvindo falar de Jesus. Intensivão, né? Intensivão, sendo ministrada. Tinha umas 130 pessoas naquele retiro. Uhum. Assim, foi extremamente, assim, edificante mesmo. Assim, foi algo bem espiritual. Né? Infelizmente, a maioria dos retiros, hoje em dia, eles foram perdendo um pouco... a intenção, né, de fato de você ter uma comunhão mais profunda com Deus, de você separar aquele momento. Sim. Hoje em dia as pessoas buscam muito mais o lazer do que a própria espiritualidade. A diversão, né? Muito mais a diversão. Verdade. Então foram 4 dias ouvindo falar, né, desse tal Jesus. Mas no primeiro dia você ficou meio resistente, falou, ai meu Deus, que chato, quanto horário, quanta burocracia, eu já foi sentindo ali que estavam num ambiente de paz, já sentia a presença. Assim, eu estava com as minhas primas, né? Então, assim, eu não tinha uma... Era uma viagem, né? Eu não tinha uma dimensão daquilo que tinha, assim... Deus tinha preparado para minha vida. Sim. Eu não entendia muito bem. Então, eu fui justamente para isso, uma viagem, né? Então, não tinha esse discernimento, né, espiritual. Mas ali algo aconteceu. Foi tremendo, assim. Foram 4 dias, assim, sendo ministrada, né? Por Deus mesmo, e no último dia tinha um pastor argentino pregando, né, acerca dos discípulos no barco, aquela grande tempestade, e aí eu comecei a chorar, e hoje, assim, eu sei que foi o Espírito Santo de Deus já trabalhando no meu coração. Sim. Aí eu saí do templo, né, para enxugar o rosto, aí quando eu voltei do templo, né, tava cantando um hino assim: não há Deus maior, não há, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Amém, aleluia. E aí, daqui a pouco, aquele pastor argentino fez a pergunta: quem é que quer aceitar Jesus? Meu Deus. E 3 pessoas aceitaram Jesus naquela noite, uma delas fui eu. Estava lá na frente, não foi homem que me empurrou, não foi primo que me convenceu, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Amém. Que me conduziu até lá na frente, né? Amém. Eu tive uma experiência muito grande naquele culto, porque uma pessoa, ela saiu no meio do templo, olhou para mim e disse o seguinte: olha, você tem uma preocupação muito grande com a tua família. E é por causa da tua família que você está aqui. Mas não te preocupes, a tua família está na palma das minhas mãos. Amém, glória a Deus. Imagina só, né, você nunca tinha ouvido falar de Jesus da maneira, desse Jesus vivo, desse Jesus presente. E te conhecer nessa intimidade, né, dos seus conflitos, dos seus problemas, enfim, né? E Jesus, ele é muito cirúrgico na nossa vida, né? Sim. Deus marcou aquele dia, aquela noite, aquele momento, aquela data. Para te falar aquilo. Para me falar aquilo. Né? Para me aceitar, né? Não é a gente Sim, que aceita, é Jesus que nos aceita. Ele que aceita a gente. Que coisa incrível. E aí você descansou e falou, meu Deus, eu estou no lugar certo. É lindo. É muito lindo, assim. Eu acho o louvor muito, muito importante.
Tem gente que acha que o louvor é só uma música, né? Eu acho que faz todo o sentido, todo o contexto de um culto, de uma pregação, sabe? Eu acho que o louvor, ele vem tratando a gente por dentro, ele vem limpando. Sabe como se fosse um rio? É como se fosse, não, é um rio de Deus que vem limpando tudo para que a gente receba a palavra, né? Preparando o terreno. Eu acho muito lindo. E esse hino é da comunidade evangélica, né? De Nilópolis, eu acho. De Nilópolis, é. É muito lindo esse louvor, é muito lindo mesmo. E aí, como é que foi a aceitação em casa? Eu já sei. Aí eu cheguei, né? Foram 4 dias de retiro, e comprei blusa do retiro, né? Enfim. Tim Jesus. Lá com a blusa do retiro espiritual. Aí eu cheguei em casa, na verdade, na casa da minha avó, né? Que minha mãe estava em Niterói me esperando. E aí tava eu e minha prima. Eu falei assim, mãe, tem uma coisa para te falar. Né? Aí ficou eu e minha prima. Aí minha mãe, fala logo, garota. O que aconteceu? Não sei o quê. Eu falei assim, mãe, eu aceitei a Jesus. Pra quê, né? Olha lá, ela rindo. Minha mãe ficou no nervosismo. Aí falou, você tá maluca, garota? Você acabou de estragar a sua vida. Crente aqui em casa, nem pensar. Meu Deus. É. Mas por quê? Qual era a percepção? Eu tava doida pra te fazer essa pergunta. Qual é a percepção que ela tinha de cristão naquela época? Então, a religião, assim, era da matriz africana, né? Da minha família, assim mesmo, assim. Sim. Minha avó, minhas tias, assim, frequentavam centro, né? Terreiro, essas coisas. E a imagem que se tinha de crente de antigamente era aquela pessoa bitolada, aquela pessoa que usava aquelas roupas até aqui, que não se depilava, que era completamente alheio, sabe, a essa vida. Então... Ficava de porta em porta. Que tinha muita resistência antigamente. A gente tinha um preconceito sobre isso, verdade. né? Em geral. Verdade. Então, eu acredito muito que tenha sido isso, né, mãe? Assim, Foi esse impacto, né? Porque eu acredito, nessa época mesmo, era uma coisa mais... As pessoas tinham medo, né? A sensação que tinha que era uma prisão. Isso, né? exatamente. Que você não ia conseguir viver mais e... realmente. E aí, como é que foi depois? Então, aí ela falou, crente aqui em casa nem pensar, e assim, nós voltamos para o Rio, e aí eu comecei a ler a palavra de Deus, né? Colocava louvor, aquilo irritava minha mãe ia lá e desligava. Aí eu colocava de novo, minha mãe ia lá e desligava, e ficava essa luta. E aí logo depois, 2 anos depois, eu fui convidada para estar jogando num time profissional em São Paulo, com 15 anos de idade, em Ribeirão Preto. E logo depois eu também já fui convocada para a seleção brasileira. E aí eu saí de casa muito cedo, né? Então, quando eu estava na seleção brasileira, os treinos também eram em Ribeirão Preto. Eu aproveitava para ligar para casa e falava com a minha mãe, mãe, faz um favor para mim, vai lá na igreja orar por mim. As minhas tias, né, já faziam parte dessa igreja, acho que umas 2 tias já frequentavam, meus primos estavam na igreja. E aí a minha mãe falava, já falei para você que eu não gosto desse negócio de crente, não adianta, não quero ir. Eu falei, não, mãe, por favor, aqui é uma luta, vai lá, tudo. E ela falou, tá bom, vou só dessa vez. E aí minha mãe foi uma vez, aí eu ligava de novo, minha mãe foi a segunda vez. E na terceira vez minha mãe já estava lá na frente toda curiosa, né? Pastor, que história é essa aí de Jesus? Que história é essa aí de Espírito Santo? Toda sedenta. Toda sedenta. É porque... A própria palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, né? É pelo Espírito de Deus. Sim. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus é o Espírito Santo. Não adianta, às vezes, a gente forçar uma porta, forçar um coração, forçar uma pessoa, porque acaba não sendo genuíno, acaba sendo por obrigação. Sim. E afasta as pessoas de Deus. Exatamente. Porque eles direcionam todo esse peso a Deus. Então não vou querer, porque fica me pressionando, fica aí, né? E eu acho que o exemplo também edifica muito, né? Ensina também. E o Espírito Santo, ele convence. Mas ela estava orando também porque você estava passando algumas dúvidas lá, não foi isso? Não, na verdade, tinha muita luta, né? Eu não lembro direito o que era. Por conta dos times, aquela coisa toda, tinha muitas lutas e antigamente você ser crente nesse meio era muito complicado. Agora. Tinha muito preconceito, né? Verdade. Da mesma forma que minha mãe tinha um preconceito, né, em relação a isso, no time de vôlei também, até porque as meninas da minha idade era tudo, né, de balada, de festa, tinha uma outra visão. E eu nunca fui essas coisas assim muito de mundo. Eu fui, sei lá, se eu fui a 2 baile funk quando eu era novinha, foi muito, porque no terceiro minha mãe já tava me pegando pela goela, já brigando comigo, assim, não...
Eu nunca fui, assim, de balada, de nada disso. No máximo, um adolescente, aquelas coisas de matinê, que era coisa bem inocente. Leve, bem inocente. leve. Nessa coisa de hoje em dia que a criança já está cantando músicas muito pesadas, né? Que acaba estimulando a sexualidade muito cedo. Sim. Na minha época não tinha muito isso. Então, assim, eu nunca tive esse deslumbre pelo mundo, assim, né? É uma coisa que encheu meus olhos, o meu coração, e eu tive uma luta interna. Ai, vou ter que largar isso. Ai, será que eu fico? Ai, meu Deus, vou me corromper aqui. Eu não tive isso, porque, sabe, o que realmente tocou meu coração foi Cristo, foi as coisas de Deus. Para mim, eu não tive tantas dificuldades. Tinha as lutas, tinha por causa das resistências das outras meninas. Sim. Né? E, posteriormente, eu fui passando por muita luta por causa de técnico, muita perseguição. Sim. Que falava, eu não quero freira aqui no time, eu não quero, porque eles atribuíam você falar muito palavrão com agressividade, com posicionamento. Imponente, né? Imponente, a palavra saiu. Uma coisa assim, né? De posicionamento, né? Aquela dali né? Mal sabia eles, né? Pensava que era uma pessoa apática, aquela coisa toda. Sim, que não vai ter reação. Exatamente. Então, eu tive muita luta em relação, bastante até. No início, foi bastante. Sim. Depois de muitos anos, é que o evangelho, ele começa a adentrar no meio do esporte, quebrando muitas resistências, né? E teve os atletas de Cristo, muita coisa foi abrindo a mentalidade das pessoas, até porque assim, muitos jogadores de futebol começavam a frequentar as igrejas, né? O próprio Kaká, a Igreja Renascer, né? Que ele é um exemplo, né? De um atleta que era cristão, assim, realmente praticante. Assíduo, praticante. Porque antigamente as pessoas não aceitavam muito a pessoa ser atleta e ser crente. Como se uma coisa interferisse na outra, né? Exatamente. Tanto que quando eu vinha para o Rio visitar minha mãe, estar com a minha família, as pessoas da igreja, quando me viam, eles atravessavam para o outro lado da rua para não me cumprimentar. Meu Deus! Por eu ser jogadora de vôlei, entendeu? E, tipo assim, tinha que usar a bermuda, né? O short, aparecer na televisão. Sim. Só que para eles aquilo ali era, né, o pecado mortal, assim, que você não conseguia, principalmente no início, foi bem difícil. Até ir quebrando essas barreiras, essas resistências, né? Aí recebe preconceito dos dois lados, né? Os ímpios que não entendem o seu posicionamento e os crentes que não entendem o seu trabalho. É difícil, tem que ter muito Deus mesmo para poder manter aquele equilíbrio ali e ficar forte e resistente, né? E perseverante, senão... Com certeza, antigamente, crente não podia nem para frequentar a faculdade. Não sei se você é dessa época, não podia. Assim, era o pastor falava... Eu acho que a gente tem a mesma idade. Eu acho. Depois a gente fala. Não precisa ninguém ficar sabendo aqui desse detalhe, né? Mas eu não sabia disso, não. Antigamente, crente, principalmente, assim, hoje eu sou assembleana, principalmente as assembleias antigamente, né? Não podia nem frequentar a faculdade, você não podia frequentar casamento de família. Cara, isso que a sua mãe não queria deixar você se converter. Gente, eu não sabia disso. A minha mãe teve muita resistência por conta disso, porque... Depois que a gente saiu dessa igreja de Niterói, porque ficava muito longe de casa e eu estava mais em São Paulo do que no Rio, eu falei, mãe, fica aqui na Assembleia, que é perto de casa, aquela coisa. Minha mãe teve uma resistência. Meu Deus! Você quer me colocar na Assembleia? Porque minha mãe sempre foi muito vaidosa, né? Sim. De pintar a unha, aquela coisa. E lá não podia. Não existia renovada, né? Era só a tradicional. Não tinha nem tradicional, era Assembleia e ponto. Assembleia e pronto. Não tinha essa diferenciação. Meu Deus. Eu sou da época que o pastor chamava, tipo assim, se a pessoa estivesse pecando, o pastor chamava lá na frente, em Santa Ceia, e falava... Meu Deus! Isso aqui tá adulterando. Era nesse nível. Jesus! Passou pelo fogo, hein, para poder... para Deus quis testar. Deixa eu ver se ela tá forte mesmo. Mas me fala, aí você ficou lá, né? Eu fui conversar com uma pessoa ontem na internet. Eu conheço ela, mas eu não sabia que ela era pastora. Aí eu falei assim, ela é um monte de coisa, só que agora eu não consigo te falar, mas ela é psicóloga, né? Um monte de coisa. E aí ele falou isso. Eu queria saber, assim, esse tempo que você ficou, né? Aí tem a parte do seu paizinho, né, que foi uma coisa muito forte também que eu achei. Só que eu acho que entre agora e o seu pai, eu acho que teve aquela questão que você ficou meio perdida, assim, achando que... Eu não sei se foi depois do seu pai, que você ficou trabalhando lá na loja. Sim, depois que... Assim, fui passando por diversos times, assim, Deus foi fazendo a obra.
ganhei muitas almas para Jesus nesse meio, né, no meio do esporte. E mais ou menos quando eu fiz, eu acho que 36 anos, alguma coisa assim, ou 35, eu estava no sul do país, né? Já estava fazendo a faculdade de psicologia já há alguns anos. Porque você tinha parado 10 anos, não foi? Não, na verdade, eu comecei em São Paulo, né? Com 23 anos, eu comecei minha faculdade em São Paulo, só que toda hora eu ia mudando de time, então eu ia transferindo a faculdade. Isso. De tempo em tempo eu ia transferindo. E aí eu fui jogar em Rio do Sul, que é interior de Santa Catarina, já estava lá há 3 anos, já praticamente foi um período muito bom, porque já estava quase terminando de terminar a faculdade mesmo. E eu já estava muito cansada nesse negócio de vôlei, porque o atleta de alto rendimento, ele treina o dia todo e tem o final de semana. Mesmo de folga, você é atleta, porque você tem que cuidar do corpo, você tem que cuidar da alimentação, você tem que dormir cedo. Então, assim, é uma rotina muito estressante. Você não deixa de ser atleta quando você está de folga. Não. Então, estava bem saturada, fora as dores, né? 2 cirurgias em joelho, tornozelo. Sim. E me deu uma saturação. Uma época, ela falou assim, eu não quero mais jogar. Vou parar de jogar, não quero saber, tudo. E eu já conheci algumas pessoas da cidade, porque eu pregava em algumas igrejas, as pessoas também me conheciam. E aí eu fui numa loja de uma moça que me conhecia, eu fui apresentar uma amiga minha também que queria parar de jogar. A Cláudia. Eu não era para mim, eu fui apresentar a Cláudia, né? Que ela queria parar, não sei o quê. Eu falei, não, vamos lá, conheço a dona da loja, não sei o quê. Aí levei ela, né, para apresentar, não sei o que, aí conversa vai, conversa vem, aí vamos orar, aí oramos na loja, só que a moça cismou comigo. Ela cismou comigo, ela não queria contratar minha amiga, mas queria me contratar. Mas assim, eu não estava procurando emprego naquela época, queria me contratar, ficou nisso. Enfim, no final, a minha amiga acabou trabalhando numa loja dentro de uma galeria bem próxima e eu acabei trabalhando nessa loja de esportiva, Vida Ativa, lá em Rio do Sul. Meu Deus, as duas abandonaram o vôlei pra... E já tinha passado pela seleção, tudo. Mas por que você ficou assim? Por causa da rotina, né? Do cansaço mesmo? Do cansaço. Você abre mão de muita coisa, né? Eu era casada na época, né? Então... você abre mão de muita coisa. A vida do atleta é uma vida de renúncia. Sim. Tanto que eu não consegui terminar a faculdade de 5 anos, já estava em 10 praticamente. Eu lembro. E longe da família há muitos anos, mais de 17 anos longe do Rio. E chega um momento que você quer ter uma vida normal. Você não quer mais aquele processo estressório, porque você fica estressada 24 horas. Sim. É um nível de exigência muito grande. Até para o ministério, né? Você não ia conseguir. Não tinha como. Assim, o esporte ele me abriu muitas portas ministeriais, com certeza, que por onde Deus me enviava, era impressionante. Eu colocava o pé na igreja, eu fazia parte, as pessoas me colocavam para pregar, para ministrar. Porque quando você tem um chamado, aquela unção, ela te acompanha. Sim. Então, o próprio Deus, ele vai direcionando. Vai abrindo as portas. Então, assim, eu exerci meu ministério em todos os lugares, inclusive na Europa, quando eu joguei lá. Sim. Aonde Deus me levava, ele abria as portas, né? Então, me ajudou bastante. Mas tem uma hora que você não quer mais viver essa vida. E são muitas dores. Entendi. Então, eu decidi parar de jogar. Por 4 meses. Aí trabalhando, abria a loja, fechava a loja e ia para a faculdade. Abria a loja, fechava a loja e ia para a faculdade. Aí uma amiga minha, que é uma irmãzona mesmo, inclusive a filha dela hoje joga na seleção brasileira, uma grande promessa, tem 18 anos, tem 2 metros, uma das principais jogadoras hoje da Turquia, eles estão na Turquia, são pastores também, os pais dela. Uma grande amiga minha foi jogar nesse time, lá de Rio do Sul. Aí toda vez ela passava lá na loja, Paula, Deus não te quer aí, sai daí, parece um passarinho na gaiola, sai daí, sai daí. Falava, não quero saber esse negócio de vôlei não, vou continuar aqui. Só que passou o tempo, as jogadoras que foram contratadas para minha posição, uma veio com problema, estava com problema no ombro, e a outra torceu o joelho. Aí o técnico da equipe foi lá me convencer a voltar a jogar. Voltei a jogar. Falei assim, tá bom, vou voltar a jogar, tudo. E aí, só tinha eu e mais uma na minha posição, então joguei muito. Tava jogando, exaustivamente, até que, mais ou menos no mês de fevereiro, minha mãe ligou e falou que meu pai foi acometido de um câncer, né? E minha família aqui do Rio. E aí é como uma bomba, né? Que a gente... É aquela coisa assim que joga assim e fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Sim. Aí eu vim para o Rio, né? Vim para o Rio, fiquei alguns dias no Rio, uns 15 dias mais ou menos. E aí tinha que ficar indo e voltando para jogar. E minha mãe na luta, né? Com meu pai, vai para o Inca, vai para cá, vai para lá. E meu pai grandão, de repente ele parou de andar. E minha mãe caía com ele às vezes dentro de casa. Assim, foi uma peleja assim que só minha mãe sabe que passou, né? Que é muito difícil, né?
E eu preocupado o tempo inteiro ligando para casa, voltando e viajando, porque a Superliga ela é no Brasil todo, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Até que teve um dia que meu pai piorou, teve uma piora significativa. Eu tinha acabado de jogar em Brasília e estava vindo jogar contra o Rexona, no Rio. Aí meu pai teve uma piora muito grande, foi por Inca 4, quando eu estava aterrissando no Rio para jogar contra o time. Aí o técnico me liberou daquele treinamento, falou, não, vai lá ver seu pai. E naquela noite foi a última vez que teve eu, minha mãe e meu pai junto no quarto. Eu fiz uma oração e falei, Deus, faça a tua vontade, né? Que não seja minha, mas que seja a sua vontade. Porque nas minhas orações, né, nessas viagens, eu falava assim, Deus, me permita estar presente. Era a única coisa que eu desejava, assim, me permita estar lá. Né? E Deus preparou exatamente no dia que ele piorou o jogo no Rio de Janeiro. Né? Sim. E foi impressionante, assim, a cronologia de Deus, ela é perfeita, né? Sim. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A gente faz tantos planos, né? Meu plano era continuar naquela loja, era seguir, era terminar minha faculdade, mas Deus tinha um projeto diferente, porque sabia que eu ia passar por esse processo. E talvez se eu não estivesse jogando, eu não conseguiria estar no momento mais difícil. Né? Exatamente. Então, Deus preparou esse momento, né? Deus está no Rio. E aí, no dia seguinte, eu voltei, treinei, joguei. E de noite, depois do jogo, eu fui para casa do meu irmão. Minha mãe estava no hospital com meu pai. E aí, no dia seguinte, cedinho, acordei, fui pro hospital. Meu irmão falou, não, vai pra praia, vai descansar a cabeça. Eu falei, não, eu vou pro hospital. Peguei o ônibus, fui pro hospital. Aí falei pra minha mãe, vai pra casa, vai descansar em casa. Aí minha mãe relutante, eu falei, não, mãe, pode ir pra casa, pode deixar que eu fique com meu pai. Aí, tipo assim, minha mãe saiu do hospital, acho que umas 4 horas da tarde, mais ou menos. E aí, fiquei lá com meu pai, conversei um pouquinho com ele, e aí, de madrugada, ele partiu. Né? Ele partiu pro Senhor, né? Amém. Amém. Nesses períodos, né, de ida e vinda pro Rio, né, nas internações do meu pai, que meu pai chegou a ficar internado no Souza Guiar, logo após uma vigília, eu levei algumas irmãs de oração pro hospital. E fizemos um culto ali, né? Tinha um filho de um pastor também que tinha acabado de levar um tiro na cabeça, que estava ali também. Então, foi um culto mesmo. E aí, o homem fez o apelo, o pastor que estava ali fez o apelo, e meu pai aceitou Jesus naquele dia. Glória a Deus. Né? Então, eu creio muito que meu pai partiu com o Senhor, né? Apesar de toda a resistência, né, que ele tinha acerca de crente, ele levantou as mãos, aceitou Jesus, então Deus preparou e levou. Não queria perder a alma dele de jeito nenhum. Não queria perder a alma dele. Ele não quer perder de ninguém, né? Não. Deus, ele é perfeito. Deus, ele tem um caminho na tormenta, né? Então, na tormenta, ele prepara esse caminho e no final a gente consegue enxergar o porquê que a gente passou por aquela tormenta, por aquele processo. Amém. Então, é verdade. A gente não consegue entender, né? Mas é um conforto, né? Saber que, mesmo não estando mais aqui, mas é que ele está lá nos braços do Senhor, eu acho que conforta. Eu queria saber esse tempo que você ficou na loja. Você ficou feliz? Olha, eu ficava, eu não tinha muita... É mesmo? Eu gosto de coisa nova, né? Eu sou uma pessoa que você vê que eu transito bem, né? Eu também sou assim. Eu sou uma pessoa que eu transito, eu vou experimentando, assim, eu sou muito... A minha mãe também é muito assim, né? Minha mãe adora coisa, assim, de tá aqui, tá ali, tá sempre... Mas as pessoas dão o nome de pessoas inconstantes. Eu não acho, não. Eu acho que é inconstante quando você não conclui algum ciclo. Assim, a maioria dos ciclos que eu me permiti, eu concluí. Então, sim, assim, chegou até determinado momento, não dá mais, eu tenho que... Encerrou aqui. Exatamente. Eu normalmente fecho ciclos, a não ser que eu veja que... Chegue no momento, assim, que eu veja que não tá fluindo, que não é aquilo ali para mim. Mas eu fiz uma faculdade de teologia, eu terminei. A minha carreira como esportista, eu fui até o limite que eu consegui. Eu joguei até 38 anos, então eu desfrutei bastante. Sim. Né? Fiz minha faculdade de psicologia, concluí o ciclo, então eu não vejo, assim, fiz vários cursos, especializações, concluí. Estou numa faculdade de Direito, então normalmente eu fecho os meus ciclos, né? Sim. Tem uns com mais aproveitamento, com uns nem tanto. Sim. Mas eu normalmente... Mas nunca é descartado. Não. Sempre fica alguma coisinha lá que você aprendeu naquele ciclo, alguma coisinha que dá para levar para a vida. Pessoas que a gente conhece, exatamente. Né? Às vezes você vai num lugar, uma pessoa que você conhece muda
completamente o curso da sua vida. Exatamente, assim, né? O que você está pensando, o que você... É exatamente isso, exatamente isso. E como que foi o ministério, assim, da onde que nasceu, como é que aconteceu? Então, desde menina, né, depois que eu aceitei Jesus, eu vinha muito para os cultos, né, no Rio, e teve um dia que tinha uma missionária pregando, e ela falou assim, olha para esse mapa, primeiro eu vou te conduzir aos 4 cantos dessa terra como atleta, como jogadora, depois como pregadora da minha palavra. Então, eu penso muito assim que a unção, ela testifica. Sabe quando você vê alguma coisa na igreja, aquilo ali arde no teu coração Sim. de querer fazer aquilo, de querer... É algo que vai te mexendo com você por dentro. Então, eu sempre nutri essa coisa, essa profecia, e fui me preparar. Sempre fui muito de ler. Hoje em dia eu leio bem menos, né? Preciso até me policiar para ler mais, mas sempre fui muito de ler. Me desafiei a fazer essa faculdade de teologia. E até que em São Paulo, né, depois de muitos anos na igreja, fiz parte de uma outra igreja, né, Casa Forte, onde o pastor foi e me consagrou ao ministério pastoral com 23 anos. Nossa. Né? Fui consagrada muito cedo ao ministério pastoral. Né? Eu não sabia, não lembrava desse detalhe, muito cedo mesmo. Muito cedo, E dali você já começou a exercer durante esse tempo todo? Eu já pregava, né? Eu já pregava Sim, em algumas igrejas, tudo, e aí... Porque, assim, nos meus planos... Eu ia ficar em São Paulo. Eu não tinha mais plano de viajar, nada disso. Eu, assim, na minha cabeça, não, vou ficar em São Paulo, vou continuar jogando aqui, depois vou me formar, vou começar a trabalhar aqui, porque eu gosto muito de São Paulo. Acho que é uma terra que tem muitas oportunidades. Sim. E aí eu falei, não, vou ficar por São Paulo mesmo. Então, a consagração ao Ministério Pastoral foi também nesse intuito. Ah, entendi. De firmar um lugar, né? De firmar um lugar, de estar ali exercendo mesmo o ministério pastoral. Então, foi mais nessa direção. Mas, de repente, Deus fechou todas as portas para mim em São Paulo. Meu Deus. Fechou todas as portas e usava muitos profetas falando assim, vou eu te arrancar daí com raízes e tudo. Que eu já estava há 10 anos em São Paulo, né? Já estava há muito tempo lá. Tava lá, tô aqui agora, daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Meu Deus. E como é que foi isso? E aí todas as portas fecharam, não abri a porta de jeito nenhum. Aí a minha empresária ligou falando que tinha um time que tinha me chamado, acho que era em Campos, que tinha aberto um time no Rio. E aí passou um tempo, acabou não consolidando essa porta. Eu em São Paulo, na casa dos outros, assim, na casa dessa minha amiga Cissa, né, que jogava. Até que Deus, ele abriu uma porta lá em Recife. Aí eu falei, meu Deus do céu, o último lugar que eu queria ir na face da terra. É mesmo? O Nordeste, assim, muito longe, né? Muito verdade. calor. Eu amo calor. Eu já sou mais do frio, né? Dá pra ver pela minha cor, né? Nem parece que é carioca. Eu acho que eu tenho um probleminha com o sol, né? Eu amo sol. Eu gosto do dia ensolarado. Eu acho bonito, acho que dá mais energia. Sim, sim. Mas, assim, eu me propor pra ir, pra ficar no sol, assim, eu já tenho uma... Hoje em dia eu não consigo mais. Mas o sol me dá mais energia também, assim. No inverno eu não sou ninguém. Andar uma bicicleta, jogar alguma coisa, ainda vai. Agora, tipo, ficar lá deitada, assim, chega uma hora que eu falo, não, vambora, que eu já não... Eu fico impaciente, assim. O sol me faz muito, sol me dá uma agonia. Então, aí eu fui jogar em Recife, com muita resistência, assim, mas foi a única porta que Deus abriu. Sim. Tive experiências muito boas lá, assim, igrejas lá, não exerci ministério, lá fui mesmo para jogar, conheci pessoas da igreja lá, fui abençoada. Logo depois desse time de Recife, eu fui contratada pelo time Praia Clube de Uberlândia, aí fui para Uberlândia. Aí voltou. Aí isso tudo, assim, transferi na faculdade. Joguei 1 ano lá em Uberlândia, fiz parte das igrejas lá também, Igreja Batista de Getsemane, Pastor Jorge Linhares. Exerci meu ministério lá. Depois eu fui para Rio do Sul, né? Que foi esse time no interior de Santa Catarina, onde eu fiquei 3 anos. Sim. Fiquei ainda 3 anos lá em Rio do Sul. E aí, depois, né, dessa situação com meu pai, voltei para lá e aí Deus usou uma pessoa falando que ia abrir uma porta que ia surpreender meu coração. Foi quando o Bernardinho, né, do Rexona, me convidou para fazer parte da equipe que lembrou de mim de menina e que gostava muito da minha postura. E estava me chamando para fazer parte da equipe. Então, assim, no momento mais difícil da minha vida, quando eu tinha perdido meu pai, Deus, ele abre uma porta sobrenatural. Amém. Então, assim, é
é viver, de fato, o Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que as demais coisas ele fará. Amém. Né? Amém. Às vezes a gente quer determinar muitas coisas, mas quando a gente tem o processo de entrega... Sim. Né? Imagina, eu queria ficar em São Paulo, morar em São Sim. Paulo... Mas Deus, ele tinha outro projeto, ele tinha que... Você estava colocando Deus numa caixinha, né? É. E ele tinha tanta coisa para você ainda. Exatamente. Pastora, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa dificuldade em concluir a sua faculdade, em algum momento você achou que não era para fazer? Eu faço essas perguntas assim porque é para me responder mesmo e para responder muitas mulheres, porque como eu lido muito com mulheres que estão assim perdidas, sem saber a identidade. Eu já fiz tanta coisa, já trabalhei... Esses dias eu vi no aplicativo vizinho, uma menina nova. E eu senti tanta dor, depois eu vou te mandar. Eu senti tanta dor no vídeo dela, ela falando: gente, eu acho que eu não me encaixo em lugar nenhum. Ela é mãe, né, agora, de uma menina. Conheci, foi assim, né, a internet, o algoritmo vai te entregando, né? Eu não me encaixo em lugar nenhum. Eu já tentei de tudo, já fiz um monte de curso. Eu amo ser dona de casa, eu amo ser mãe da Manu, acho que a filha dela é Manu. Eu amo ser mãe da Manu, mas eu não me encaixo em nada. O que eu sou boa depois de ser dona de casa e mãe da Manu? Sabe? É uma dificuldade, é uma realidade muito grande. Que às vezes as pessoas que são bem entendidas, são bem... Como é que fala a palavra? Satisfeitas, né? Já estão encaixadas. Elas não conseguem ter essa percepção de que às vezes uma mulher que está com depressão, que está tendo crise de ansiedade, que está desanimada, procrastinando, ela está passando por aquele momento, independente da idade. Existe muito isso hoje em dia, né? E às vezes não tem condições de ir uma psicóloga, né? É uma realidade muito longe de muita gente. E às vezes a pessoa não percebe, né? Até porque a gente só sente aquilo que a gente só olha para a dor do outro quando a gente sente. Não deveria ser assim, né? A gente deveria ter empatia, não uma empatia seletiva. E ela falando: o que eu sou boa depois? Se eu não tiver mais a Manu cresceu, casou, né? Se eu não tiver mais a minha casa, meu marido vai lá, proporciona uma pessoa para cuidar da casa. O que eu sou depois, né? E aí eu ficaria em dúvida. Eu ia falar assim: não, vou parar a faculdade porque Deus não quer. Eu não ia achar que era para ser. Talvez eu acharia que era uma vaidade minha. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o eu e sobre propósito, assim, sobre essa identidade da mulher. Olha, eu nunca tive dúvida, assim, que não era para fazer. Sempre teve certeza, sempre teve paz no seu coração. Sempre tive paz. Assim, eu tive contato com a psicologia no esporte, na psicologia do esporte, na seleção. E eu me identifiquei muito, assim, com aquela abordagem, porque o exemplo, na verdade, é tudo, né? Sim. Assim, o exemplo e também o estímulo. Sim. Né? Na minha casa, minha mãe, com muita dificuldade, ela se formou em Direito. Minha mãe é uma advogada, assim, conseguiu bolsa da faculdade da PUC, né, através da Igreja Católica. Minha mãe preta, pobre, né, filha de uma lavadeira, morava na casa dos outros de favor. Então, assim, minha mãe sempre se arrumava bem para ir trabalhar. Então, eu tive esse exemplo dentro de casa. Então, acredito que o exemplo e o estímulo, ele é muito importante. Então, eu tive contato com a psicologia na área do esporte. Então, aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, por que não, né, lá na frente? E eu sabia que o esporte, a vida do esporte, ele é uma vida curta. Ele não é uma vida que você projeta a carreira. E que você... É tiro curto mesmo. Quando você tá bem, daqui a pouco tu já tá encerrando. Então, é muito rápido. E quando eu comecei a passar já algumas dificuldades no vôlei, porque você sai do juvenil e já vai para a fase adulta, você começa a competir com nível mais macro, né? Com muita gente que é muito boa. Então, às vezes você de 18 vai competir com uma menina de 25 que já é bem melhor do que você. Então, é difícil você ocupar aquele espaço. É através de muita luta. Então, eu falei, bom, eu vou começar a fazer uma faculdade, porque eu sei que isso aqui vai acabar. E eu vou viver do quê? Eu vou fazer o quê? Ah, entendi. Então, eu me encontrei muito na psicologia. Nunca tive dúvida. Entendi. Eu tive algumas resistências. Com o quê? Religião e psicologia. Porque sendo crente, frequentando igreja, antigamente a psicologia era coisa do diabo. E você vai se desviar.
faculdade, porque assim, o início da faculdade de psicologia, a tua cabeça dá um 360, né? Porque, é mesmo? Porque é muita coisa, ainda mais quando começa a falar de Freud, que é o pai da psicologia, Sim. que ele trabalha muito acerca da sexualidade, né? Na infância, aquela coisa toda. Então, assim, é um bombardeio de informações que, se você não for maduro na fé, tem muita gente mesmo que acaba se desviando. Sim. Se desviando. Porque a psicologia, ela transita pela filosofia, o humanismo, né? Aquelas contemplações, aquela Sim. coisa toda, Descartes, né? Penso, logo existo, vai muito mais pro lado racional do que o Sim. emocional. Então, assim, rompe às vezes com o espiritual, né? Sim. Então, é um bombardeio de informações. Mas eu nunca tive dúvida, assim, Entendi. se é para eu fazer psicologia ou não. Você criou esse plano B, né? Quando acabar, o que eu mais gosto de fazer, o que mais eu me identifico, psicologia. Entendi. É sobre foco, né, gente? Sobre objetivo. Você viu, ela estava ali encaminhada, tudo, mas ela sabia que aquilo ali era um tempo que iria passar. Iria ficar claro o legado dela, né? O profissional, o nome, a marca, a história de tudo que ela viveu. Mas, né, se ela não se direcionasse para publicidade, né, pastora, que tem isso também, né? Tem. Ela poderia também ter direcionado para publicidade, para toda uma física, fisioterapia, que são as áreas dentro do esporte que muita gente acaba indo, né? Não, mas até mesmo usar o seu nome, o seu legado para continuar na mídia, vivendo daquilo dali, né? Porque tem muita gente que, né, hoje em dia não é mais atleta, tal, não sei o quê, mas usa o nome, tudinho, para continuar a evidência. Porque hoje em dia tem mais esse espaço. Antigamente, naquela época não tinha. Não Tinha que ter realmente um plano B. E aí ela falou, não, eu preciso focar, e ela pegou e só foi, né? Mesmo das dificuldades e tal. Então é sobre também ter um desejo ardente, né? Um objetivo definido daquilo que você quer. Independente do que venha acontecer, eu quero concluir a faculdade de psicologia, porque é aquilo dali que vai continuar me mantendo, me dando recurso financeiro, entre outras coisas, né? E o exército? O que aconteceu ali que você foi parar dentro do exército? Eu fui convidada, né, para fazer parte eles têm um programa de atletas de alto rendimento. Então, muitos atletas acabam fazendo parte do exército, jogando pelo exército, né? Então, são vários. Futebol, arco e flecha. Tem várias modalidades e interessante porque você faz todo o treinamento. É como se você realmente... Como não? Você entra pro exército. Então, você tem toda a capacitação, você tem um treinamento com arma, você aprende a tirar de R15, você tem que passar nas provas, você passa por teste na mata, você fica 3 dias na mata, então você tem que aprender a matar galinha. Então, meu Deus! Até porque se fosse convocado, alguma coisa acontecesse no país, você tinha que se apresentar, porque você fazia parte do exército. E qual é o objetivo deles? Ainda acontece isso ainda? Sim, algumas amigas minhas fazem parte. Você compete, né, pelo exército. As competições internacionais, as competições nacionais. Você é atleta do exército brasileiro. Muito interessante isso para os jovens, né? É. Também muito interessante. Sim, muito forte. sim. Mas já tem que ter uma história, né? Tem que ter uma história. Tem que ser de alto rendimento. Porque entendi. tem as pontuações lá, de quantos campeonatos ganhou, aquela coisa toda. É igual um concurso que você entra, que tem que ter as graduações, né? Os títulos para você entrar, né? Uau. É igualzinho no exército. E você ficou lá quanto tempo? Fiquei 3 anos. Meu Deus. 3 anos. Só ali dentro? Não, ali na seleção, no Meu time. Meu Deus, gente. Qual é a água que a senhora dava para ela beber quando ela era criança? Meu Deus, leite, porque não é possível. Sempre foi. Meu Deus. As minhas amigas perguntavam como é que você consegue estudar, porque assim, é uma vida insana, né? Eu passei 10 anos sem vida, assim, porque era treinar o dia inteiro, ia pra faculdade à noite, comia no carro, estudava no carro. Era assim, foram 10 anos exaustivos mesmo, mas que valeram a pena. Exatamente, porque tem que ter sacrifício também, né, pastora? As pessoas querem tudo fácil, né? Começa a acontecer um problema, já quer desistir, e aí não pode. Assim, as mulheres que talvez não tenham tido um exemplo, ou até mesmo estímulo, eu acho interessante fazer um teste vocacional, ver o que elas se identificam, e a partir disso traçar um objetivo. Às vezes não tem recurso, mas hoje em dia tem muitos cursos que são de graça, que você pode ter acesso. Sim. Sabe? Conhecimento também, através de pessoas que podem estar te ajudando a estar, né, exatamente. Se inserindo. Eu falo muito isso para elas. Gente, o que mais tem na internet é curso gratuito. Não sabe o que fazer, não tem dinheiro para fazer um curso profissionalizante, alguma coisa, não tem rede de apoio para trabalhar porque está com um filho pequeno dentro de casa.
criança dormiu, faz um cronograma, um planejamento do seu dia, limpei a casa, botei a criança pra... Nem que seja uma horinha, vai lá e faz um curso. E vai fazendo, porque a criança vai crescer, vai chegar um momento, isso eu estou falando para aquela mulher que tem um marido que traz, que provê a casa, que cuida, né, ou que mora com os pais, eu não sei a sua realidade. Existem aquelas mulheres que não podem se dar esse luxo, porque tem filho e acabou a licença maternidade. Se ela permanecer no trabalho, glória a Deus, aleluia. Mas se ela for demitida logo depois da licença maternidade, que o número é bem grande, se eu não me engano, 52% das mulheres são demitidas após a licença maternidade e elas têm que se reinventar. Então, elas não vão ter tempo de ficar fazendo um curso gratuito. Elas vão ter que voltar para o mercado de trabalho. A maioria das vezes empreende, porque é difícil encontrar um novo trabalho, né? Um novo trabalho, eu não entendo por que isso acontece. Eu acho que eles pensam na flexibilidade da mãe, que a criança vai ficar doente, a mãe vai faltar, né? Aquela coisa toda. Eu fico muito triste. É porque ainda é um mercado de trabalho que não favorece a mulher, ainda é. Sim. Né? Claro que está cada vez mais tendo ganhos importantes, mas ele não favorece a maternidade. Tanto que, assim, eu não sou mãe ainda. Eu tive que terminar minha carreira esportiva. Aí comecei a trabalhar na política, né? Acabei adiando um pouco mais, mas, assim, é uma coisa que eu acabei uma carreira, tô tentando consolidar outra para poder, teoricamente, ter uma estabilidade que talvez não venha, e você tem que lidar com a instabilidade. Para, a partir daí, sonhar com a maternidade. Agora, a maioria das pessoas acabam sendo mães e às vezes não tem uma estrutura dentro de casa também, né? Do marido, aquela coisa toda, e acaba passando por essas dificuldades. Sim. E aí vem o empreendedorismo que está cada vez mais forte e traz muitas oportunidades para as mulheres. Sim. Seja na área da venda, da culinária. Hoje tem tanta coisa da área da comunicação hoje, né? Então... muitas mães, né, postam um vídeo dos filhos, são influencer. Muitas mães que são mães atípicas, né, que têm crianças com autismo, que traz uma gama de informações muito importantes para aquela mãe também, que é uma mãe atípica e às vezes está completamente alheia daquilo que ela está vivenciando. Então, assim, hoje o empreendedorismo está cada vez mais forte, o que possibilita a mulher ter uma ferramenta de ganho e também de reconhecimento, né? Porque a profissão, ela vai além do ganho financeiro, mas ela vem muito munida da identidade, né? Quem você é. Da satisfação pessoal e tudo mais, né? Das condições da família, porque às vezes o pai, ele consegue trazer o básico, né? O aluguel, a prestação da casa, o alimento, o remédio, mas a mãe quer botar o lacinho na filha, quer botar aquele tênisinho da moda no filho, né? Quer pagar um curso de inglês, né? Então, a mãe, ela tem aquela coisa mais da criação, da vestimenta. O pai não tá comendo arroz e feijão, tá, né? Não morri, né? Então, a mulher, ela tem a necessidade, até mesmo de agregar, né? A mulher olha para o marido ali trabalhando, suando, ela fala, gente, eu preciso ajudar esse homem, eu preciso ajudar. Então, o empreendedorismo realmente chegou aí para inovar, para poder trazer essa oportunidade para as mulheres, né, recomeçarem, assim como os homens também, né? Que por conta de um problema de saúde, alguma coisa, precisou sair do trabalho, foi demitido. E aí ele também pode estar trazendo essa autonomia, essa liberdade geográfica, né? Uma série de coisas que o empreendedorismo proporciona para a gente. Agora, ficou no exército, né? Já conseguiu concluir a faculdade. E a política? Como é que foi isso daí? Já desde novinha, você já pensava, você já olhava para o mundo de uma forma diferente? Eu posso mudar esse mundo? Como é que é? Caiu de paraquedas? Eu nunca tive essa visão macro, né? Assim, a minha visão sempre foi uma visão micro, porque eu fazia parte de um nicho, né? Do esportivo. Quando tu tá naquele nicho, tu não vai olhar pro lado. Não vai olhar pro lado, porque tu tá tão, sabe, focada naquilo. Então, ao mesmo tempo, te traz coisa muito boa, né? Que é esse foco, essa determinação, essa resiliência. Você não consegue olhar para outro lado, para nada. Né? A partir da faculdade que você começa a ampliar um pouco, né, a sua visão, entender como funciona o mundo, entender como um trabalhador comum, né? Salário mínimo, a rotina, aquela coisa toda que é completamente diferente de um atleta. Então, quando eu parei de jogar, né, joguei aqui no Rexona, depois joguei com o Zé Roberto lá em São Paulo, né, no Rinodê Barueri, e ainda joguei mais 2 anos na Europa, né? Então, eu fui até 38 anos com muito sacrifício. Joguei aí, meu último ano em Portugal, eu já estava muito cansada, eu não aguentava mais sentir dor, aquela coisa toda, que ela saturou mesmo, assim. Entendi que... chegou no limite. Entendi que era o templo, assim, o tempo de encerrar aquele ciclo, sabe?
né? A gente acabou de falar, existe um tempo Sim. determinado para todas as coisas. E você entender isso é importante. Porque senão você fica insistindo numa coisa onde Deus não tem mais propósito. Exatamente. Entendeu? Fica estagnada, adoece. Exatamente, exatamente. Às vezes a gente está num trabalho onde Deus não quer mais a gente ali, a gente está num contexto onde Deus não quer mais a gente naquele contexto, a gente adoece, se perde. Sim. Então, assim, eu entendi que aquele ciclo tinha encerrado. Se eu continuasse insistindo naquilo, poderia, de repente, jogar mais um ano, mais dois, mas não teria uma satisfação, uma paz, uma tranquilidade e elaborar alguma coisa para minha vida, né? Sim. Depois, porque o tempo vai passando, não tem jeito. Exatamente. E aí eu voltei para o Brasil, um amigo, né, que já era da política, né, uma pessoa que eu conheci na política, assim, da política, na verdade, ele me convidou para estar trabalhando, né, em assessorias, na política, não sei o quê, e aí eu fui trabalhar em Brasília. Meu Deus. Trabalhei 3 anos em Brasília. Que salto de 0 a 100 rápido. 0 assim. a 100 rápido. Meu Deus. Mas você se identificou assim ou foi só pelo trabalho? Fui pelo trabalho e me identifiquei prontamente. Meu Deus, era aqui que eu tinha que estar. Assim, de projeto de leis, de você lutar pelas causas, você vê aquele universo. Meu Deus, existe isso aqui, né? Um congresso nacional. Sabe, você entender como funciona o país, os 3 poderes, você transitar por aquele lugar, aquelas pessoas bem vestidas, instruídas. Uau. Porque o conhecimento sempre me aguçou muito. Eu gosto de pessoas inteligentes, aquela coisa toda assim que faz você querer mais, sabe? Também sou assim. Parece que abre uma janela na tua cabeça, né? Você ouvir pessoas inteligentes falando. Aquilo ali eu fiquei, nossa, não sei o quê. Né? Você começa a deslumbrar, mas não necessariamente como candidata ou como, sabe? Mas eu gostaria de fazer parte daquilo, fosse numa... De alguma forma. Uma assessoria. Uma época eu fui até cotada para ser ministra do esporte, estava até num período aí de transição do Bolsonaro, né, com generais, que tinha um general que estava na posição, aí iam tirar. E eu fui convidada até, mas acabou não vingando aquela situação. Mas mesmo assim continuei no cenário político. Né? Até que o Harold de Oliveira, o falecido Harold de Oliveira, que é da 93 FM, né, da Rede Gospel, ele me convidou para vir como candidata. Né, pelo PSD na época. Candidata? Falei, que negócio de candidata, gente? Não quero isso, não. Campanha política? Como é que você ouviu campanha? Isso? Campanha. Então você tem que fazer campanha. Como é que faz campanha? Me explica. Só que, assim, foi um período tão turbulento, porque, não sei se você lembra, pandemia, não sei o quê, aí o Harold ficou doente, aí a pessoa que ia coordenar minha campanha não coordenou. Tipo assim, eu fui jogada... Caiu de paraquedas. De paraquedas, literalmente. Meu campanha Deus. política, pra mim, foi paraquedas, assim. Mesmo? Não sabia nem por onde começar. Você tem que fazer reuniões. Meu Deus. Reuniões aonde, gente? Com quem? Mas te deixaram, ele não tinha ninguém pra cuidar de você? Nada. Meu Deus, só você e Jesus. Reunião aonde? Tem que fazer reunião com quem? Meu Deus. Morei a maior parte do tempo fora do Rio. Sim. Vou falar com quem? Sim. Fazia parte da igreja, mas a igreja sempre foi muito resistente com o negócio de política. Sim. Aí, depois de muitos anos, a gente começa a entender que a igreja sempre apoiou algum político, algum grupo político. Né? Exatamente. Assim, então, a igreja que eu fazia parte, encontrei uma resistência muito grande, porque já tinham o grupo deles que eles apoiavam. Então, eu falei, meu Deus do céu, fazer política, campanha como? E fora a imagem, né, pastora? Porque a imagem é muito, né? É muito assim. Então, a sensação que tem, de duas, uma. Ou você tá chegando para fazer a diferença, nossa, ela tá fazendo a diferença. Então, mais uma, né? Então, imagina, você vem com uma história tão bonita, um legado para correr o risco de manchar a sua imagem ali. Então, tem que ter um pé, tem que ter, assim... Como é que fala? Tem que ter muita certeza do que você quer e não saber com quem você está andando, né? Já viu aquele ditado? Né? Cuidado com quem que você está andando. Eu tenho muita preocupação com isso, eu falei com você, né? Mas antes disso, por conta de toda uma estrutura que já existe antes da gente. Assim, eu entrei na inocência, né? Sim. Eu não sabia nem onde eu estava me enfiando. Exatamente. Aí depois você começa a entender que é um ambiente extremamente machista, que, na verdade, eles não querem que as mulheres ganhem, sabe? Eles utilizam ali a mulher... muitas mulheres como laranja. Então, assim, não existe um interesse. Aqui teve o processo de cota, então o partido tem que ter aquela cota para cumprir. Eles não te dão um fundo partidário que é devido da mulher, eles te dão um mínimo para concorrer.
eu tive material de campanha na última semana. Então, assim, é impossível você fazer campanha política e disputar com essas pessoas que já estão no poder, que já têm uma estrutura de governo, que eles se utilizam das estruturas de governo para campanha, que tem uma condição financeira que possa, de repente, conseguir bancar uma campanha política, porque... Uma campanha política, vamos supor, para vereador, a pessoa gasta mais de 3, 4 milhões no Rio, até mais. Deus. É nesse nível. Meu Deus. Né? Para deputado é muito dinheiro. É que a gente acha que as pessoas ganham do nada, teve 100 mil votos. Não, ele não foi do nada. Esse cara investiu muito dinheiro. Investiu muito. Muito dinheiro. Sim. Existem os fora da curva? Existe. Você pega, às vezes, um que consegue uma visibilidade muito grande na internet, que cada vez mais a política está na internet. Sim. E a pessoa vai lá em cima, né? E aí consegue realmente uma votação expressiva e consegue entrar no cenário por conta disso. Mas você vê, 1%. Os requisitos para a população está muito pequenininho, né, professora? Ninguém está olhando para quem você é, o que você vai fazer, está olhando talvez para sua fama, né? A gente tem que, se a gente for analisar todo um contexto desses últimos tempos agora, dessas últimas eleições, agora por conta da rede social, por conta da internet, você vê que muitas pessoas entraram pelo histórico de... Não sabia nem o que era política, mas pela fama. Exatamente. Né? Não estão olhando assim, por exemplo, não, vou ver o que a Paula vai fazer por mim lá dentro, porque esse é o objetivo. Eu tenho que confiar o meu voto a você, acreditando que você vai me representar lá dentro. Sim, sim. Né? Eu não quero que você tenha só um lugar para que você cresça como mídia, né? Como uma pessoa pública. Eu quero que você esteja lá cuidando de mim, da minha filha e amanhã do meu neto. E hoje em dia tá tudo muito raso, né? Hoje em dia é tudo muito raso. Você fica gerando conteúdo na internet e você não viraliza. Vem uma pessoa lá fazendo uma palhaçada, uma coisa, ensinando algo que não vai edificar nem a minha vida, nem a vida do meu filho. E vai lá e bomba. Então, assim, hoje em dia tá tudo muito raso. As pessoas estão cada vez mais diminuindo a sua exigência, sabe? Seu termômetro, não sei nem explicar direito. Agora... como é que foi? Você se identificou? Você já ficou pensando assim, ai meu Deus, eu quero fazer... Ai meu Deus, aquela sede você não entende como funciona a disputa, né? A corrida política. Aí você começa a entender um pouco, né? Assim, sim, primeiro você vai no coração, né? Vai na empolgação. Você vai sem entender nada. Aí depois que você começa, o caminho não é esse. Não tem como você caminhar sem estrutura. Não tem como, se você não tiver um apoio financeiro ou você está dentro de uma estrutura que você possa trabalhar e criar um grupo político ali, pessoas que se identifiquem com você, seja um grupo de mulheres, alguma causa, alguma coisa, assim, algum projeto, né, esportivo, alguma coisa que faça com que as pessoas se identifiquem com você, com a sua história e queiram, de fato, alguém que represente elas. Aí, num segundo momento, você começa a entender que existe uma coisa que está cada vez mais presente e piorando, que é uma coisa chamada corrupção. Né? As pessoas, elas vendem seu voto. Não adianta, por mais que você converse, por mais que você fale, as pessoas perguntam, tá, mas o que você vai me dar? Exatamente. Mas o que você vai me dar? Principalmente no município do Rio, a gente tem 750 comunidades só no município do Rio. Isso tudo? Isso só no município do Rio. Aí tem Niterói, tem outros lugares. No município do Rio. Isso 4 anos atrás que eu fiz o levantamento. Hoje pode dizer até que tenha mais. Você discursa para as pessoas destituídas boa parte de conhecimento. Pessoas que têm pouquíssimas oportunidades. O universo delas é aquele universo micro ali de elas viverem aquilo. Você vê mães com 3, 4, 5 filhos ali agarrados na barra da saia, pessoas que não sabem fazer um currículo, né? Assim, são coisas que vinham para mim durante a campanha. A gente queria pelo menos algum curso, alguma coisa que ensinasse a gente a fazer um currículo. E por mais que você tentasse instruir, montar algum tipo de projeto, chega na época mesmo da eleição, as pessoas elas querem para votar. Então, a pessoa que não tem essa situação financeira para comprar esses votos, que é a boca de urna que não deveria existir, mas existe, fica muito difícil você competir. Sim. Então, a competição ela não te dá paridade de arma, ela não é honesta.
Porque se fosse pelo discurso, se fosse pela causa, se tivesse uma fiscalização genuína, se as urnas fossem fiscalizadas de uma maneira correta, sabe? Se não tivesse todo esse engano, talvez pessoas boas pudessem adentrar e estar em posições que viessem, de fato, fazer diferença na vida da população naquela região. Exatamente. Você faz parte de uma cidade pequena, São Pedro da Aldeia é cidade pequena. Talvez você converse com alguns vereadores, tá? Não digo todos, porque eu não conheço só alguns, mas talvez alguns vereadores que não sabem nem qual é a função do vereador. Sim. Que não consegue nem conversar, assim, nós vai, nós vem. É verdade. E não tem, sabe, não sabe o que se passa com a população. Sim. Então vai lá, bate o cartão, ganha o dinheiro dele, vota no projeto que o prefeito quer que ele vote, e assim vai. E vai se mantendo ali até chegar perto da campanha para começar aquela movimentação, o que eu faço agora, né, para que ficar em evidência de novo. Mas é como eu estou te falando, sobre o termômetro. Sabe, as pessoas, elas querem o imediatismo, assim. Não, eu vou votar nela porque ela vai me dar cesta básica, esse tempo de campanha ela vai ficar me mantendo. Gente, por que não olhar para o amanhã? Não, eu vou votar nela porque ela vai botar uma creche aqui dentro da comunidade. Porque ela vai botar um curso, ela vai botar uma indústria, uma fábrica, uma associação. Sabe, a gente tem que olhar para o amanhã, gente. O assistencialismo não é para gerar conforto, não. O vereador, o prefeito, né, os senadores, é para nos gerar qualidade de vida futura. Sabe? É estrutura para você manter a sua vida, o seu recurso, a saúde, a segurança da sua casa. Não é alguma coisa hoje. Ela vem aqui e bota um carro de polícia na frente da sua casa para garantir a sua segurança. E amanhã, quando ela não ganhar ou quando ela entrar e tiver outras coisas para fazer? Você tem que querer ela lá dentro para ela cuidar da sua comunidade, da sua cidade, do seu país. Né? E eu fico muito triste por isso. Isso aí me entristece muito, porque você vê a necessidade, eles reconhecem a necessidade, né? E tem uma oportunidade de você entrar para olhar, para lembrar. Calma aí. Eu lembro daquelas mães lá e eu prometi, eu vou fazer. Claro que, por outro lado também, existem as promessas enganosas, né? Sim, aqueles que prometem e não cumprem. E aí as pessoas também estão o quê? Desiludidas, desacreditadas. Então, mas eu sou da seguinte opinião. Se eu estou desacreditado com aquele dali, então eu vou renovar. Sabe? Eu preciso ter esperança. Eu preciso acreditar que aquela dali não deu certo, mas agora essa daqui vai dar. Sabe? E aí eu começo fazendo o quê? Fazendo certo. Porque se eu começar errado, vai dar errado. Olha só, eu acredito em você e o que você precisar de mim, agora, eu vou te apoiar. Para quando você entrar lá, eu confio em você, porque eu sei que o que eu precisar de você, você vai estar lá dentro. Não é de uma forma individual, não, tá, gente? Porque tem isso também. Olha, eu vou te colocar lá dentro, quando você entrar, você me dá meu emprego, pro meu marido, pro meu filho. Também não é sobre isso. É sobre uma representatividade coletiva. A gente não pode pensar só na nossa casa, só na nossa família. A gente tem que pensar na casa do vizinho. Se a sua casa não foi interditada pela Defesa Civil, mas a do vizinho vai ter, luta por ela também. Vai lá na prefeitura, vai lá no governo. Gente, a casa da minha vizinha está caindo. Por mais que não afete a sua, sabe? A gente precisa ter esse olhar. A gente precisa olhar para o lado, porque assim o país vai para frente. Assim a gente consegue mudar. Hoje, a gente pode não viver o que a Paula... Os projetos que a Paula criou, né? Mas o meu neto pode um dia poder usufruir de todos os projetos dela. Então, a gente tem que parar de ficar olhando para o hoje, essa caixinha, esse egoísmo e acreditar. Vamos colocar pessoas novas. Mulheres, vamos colocar mulheres lá dentro. Mulheres lá dentro. Mulheres que vão saber que dentro de uma escola, de uma comunidade, tem que haver o absorvente. Tem que haver o remédio. Tem que haver a psicóloga. Tem que haver um cuidado com a intimidade da menina, sabe? Tudo isso a gente precisa olhar para esse tipo. A gente tem que colocar mulheres lá dentro para nos representar. Agora eu preciso falar uma coisa muito... Meu marido não vai gostar, não. Uhum. Você é amiga do Romário? Uhum. Ai, meu Deus. Ela prometeu que vai me apresentar a ele. Gente, sou apaixonada nele, pastora. Desde a Copa de 94, gente, eu sou apaixonada. Eu tinha uma pasta desse tamanho assim, vou fazer esse corte, vou te mandar semana pra ele. Uma pasta assim, ó, com todos os recortes. Hoje eu falo com a Dani, né? Com a Dani Favato. Ela era minha rival na época. Eu tinha foto, olha, tudo em sequência.
todas as namoradas dele, assim, ó, em coisa cronológica, na minha pastinha. Eu tinha aquela foto dele que ele fez, lembra aquela blusa que ele levantou sobre a paz? Eu não lembro o que era. Você lembra? Não recordo. Ai, depois eu vou procurar na internet. E ele levantou, eu comprei. Eu já vi uma vez ele lá em Búzios, numa boate, mas eu não consegui falar com ele. Ele saindo assim, eu só levantei a mão, assim, não consegui falar nem oi com ele. Eu tenho foto dele, onde as pessoas vão, que ele manda foto pra mim. Eu sou apaixonada nele. Gente, mas agora é apaixonada, assim, no sentido de, não sei, de fã só. Não, Romário é demais. Cara, eu sou muito apaixonada nele. E ele é um ser humano incrível, assim. Eu sei. Voltou a jogar agora, né? Pois é, a gente tava falando sobre isso ontem, meu marido e eu. A gente tava falando, ele falou, ele voltou a jogar agora. Ele zoando, né? Eu falei, para com isso. A gente já é coroa, ele também já é. Para com isso. Mas eu quero conhecer ele, pastor. Vamos sério. Eu quero muito conhecer. Aí eu vou com meu marido, pra ele conhecer também. Mas, e ele tá fazendo um trabalho incrível, né? Tá. Ele tem uma representatividade boa hoje na política, né? Sim. Também saiu do esporte, então foi se reconhecendo como político, né? Porque vem de um universo completamente diferente e o futebol é pior ainda porque eles normalmente não estudam, né? Futebol é muito difícil. Muito difícil. É raro, raríssimo. Uhum. Né? Então, o Romário ele foi se aperfeiçoando ao longo dos anos, então hoje ele tem uma representatividade muito grande nas causas dos atletas, de pessoas com deficiência também. A Ive também veio para dar uma mexida, né, na mente dele, na visão dele. Ele envia muitos recursos para diversos municípios, sabe? Assim, ele ajuda bastante. Assim, o Romário hoje ele tem uma representatividade interessante, né? E acredito que ele está indo para o último ciclo dele, né? Agora 8 anos, né? Que ele tem mais 8 anos aí no Senado para fazer muita diferença, ajudar na aprovação de projetos de leis que sejam importantes para o Brasil também e também para o estado do Rio. E ele, para mim, assim, eu não tenho que falar do Romário, assim, ele me recebeu com muito carinho, me ajuda bastante, assim, sabe? Se eu mandar mensagem para ele, me atende na hora, é um cara bem... Já pensou uma chamada de vídeo? Ai, gente! Ele é um cara bem acessível. Nós vamos marcar um jogo dele pra gente ir lá. Meu Deus! Gente, tem que tomar remédio. Eu tenho idade, mas pra essas emoções fortes, não. 58 anos que ele tá, né? Gente, né? E nem parece, né? Não. E sabe o que é interessante também? Que com todo o histórico do Romário de jogador, também ele nunca foi muito polêmico, né? Ele era assim, não gostava de treinar, né? Aquelas coisas assim. Mas nada que denegrisse a imagem dele. E graças a Deus ele continua mantendo, né? A integridade dele, a imagem dele lá dentro. É muito interessante. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu vi que eu tinha guardado aqui um post seu, até falando, acho que sobre a necessidade da mulher. Acho que foi um post que perguntava assim: quando você sai para trabalhar, quem é que fica? Você lembra desse post? Eu tirei um print para poder te perguntar, acabou que eu esqueci. Poxa vida, é um post que você fez sobre a maternidade, sobre a necessidade da... Ai, Jesus, com certeza está por aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos. O que você estando lá dentro, né? A hora que chegar a oportunidade, o que você vai fazer? O que arde no seu coração? Para os atletas, para as mulheres, se você tem um nicho, como é que fala, assim, um projeto, tipo como se fosse um público-alvo. Uhum. Bom, assim, o meu foco, né, vou trabalhar bastante com a juventude, né, que eu acredito que eu atendo no meu consultório, né, muitos jovens e é uma geração perdida, muito ansiosa, sem objetivo, inconstante, cansada, pelos inúmeros estímulos que eles têm, então acaba ficando muito perdido. Então, você trabalhar esse foco, né, o valor da educação, então você proporcionar esse contato educacional de uma maneira... seja através da tecnologia, né, mas que gere um conhecimento que venha a alicerçá-los. Então, você pode unir o esporte junto com a escola, você pode unir até mesmo os esportes hoje virtual, né, com a escola, né, você proporcionar essa junção para que a escola ela volte a tornar-se interessante.
Na minha época, tinha educação física. Então, na escola eu aprendi a nadar, na escola eu fiz judô, na escola eu fiz balé, na escola eu fiz teatro, ping-pong, aprendi a jogar xadrez, basquete. Então, assim, eu transitei por vários esportes nas escolas. Então, a escola era interessante, era bom ir para a escola. Não só pela obrigação do conhecimento, mas tinha esse outro lado que fazia com que motivasse. Hoje a gente precisa muito disso. Né? Não é simplesmente, tudo bem, é bom você dar um incentivo, né? Que hoje o governo está dando um incentivo em alguns lugares de R$300 para voltar para a escola, né? Para as crianças voltarem para a escola. Acredito muito que é um incentivo, até mesmo para a merenda, para o transporte. Mas junto disso você pode proporcionar outras coisas, seja no esporte, seja na cultura, num curso de canto, uma aula de canto, num teatro. Se a escola conseguir unir isso, se tornar mais interessante, você consegue ampliar seu raio de ação e tornar cidadãos mais sólidos, mais completos, mais direcionados para que amanhã ou depois sejam profissionais capacitados para servir a sociedade. Que é o que hoje a gente vê tem essa dificuldade. Não sei se você viu uma matéria esses dias falando acerca dos professores que já não tem mais professores e que não vi. Passou essa semana no jornal falando da dificuldade hoje de você substituir, você colocar... Mas é verdade. Tem uma geração aí que já quer se aposentar, já precisa se aposentar e não consegue porque não tem professor de história, de geografia, né, do ensino fundamental ali. Você não tem mais professores. Mas isso que a senhora falou é muito importante mesmo. Eu li um livro, eu li um livro agora que eu terminei, eu estava começando outro. Não sei qual foram dos dois que falaram sobre isso, a importância da escola, que antigamente a gente tinha prazer de ir para a escola. Educação física era algo... Eu jogava handball, vôlei, só não jogava basquete, mas jogava futebol, fazia aula de dança, fazia balé, uma série de coisas. Hoje em dia, eles vão para cumprir protocolo, porque tem que ir para a escola. Até a educação física, me parece, hoje em dia, que é opcional. Por exemplo, meu filho estuda, meu filho tem 17 anos, e ele não tem aquela... Gente, e a gente ficava louca no dia da aula de coisa. Eu amava jogar vôlei. Tinha altura? Não, mas eu amava jogar vôlei. Amava, gente. Tempo vago era vôlei. O meu esporte preferido é vôlei. Meu filho... Não venha, sabe, mãe, eu vou para a escola que hoje é educação física. Mãe, hoje não vai para a escola hoje não? Não, hoje é educação física. Sabe, hoje em dia, assim, quantas pessoas, quantos jovens foram descobertos dentro da escola, descobriram seu dom, sua vontade de ser atleta, né? E hoje em dia está muito banalizada a escola, tanto para as crianças irem estudar, quanto para os professores, porque é aluno batendo em professor, não respeitando. Né? E o que você acha que pode acontecer agora? Qual a mudança que você acha que pode acontecer lá que vai mudar esse quadro? Porque está meio enraizado, né? Primeiro que precisa ter, assim, projeto de leis que possa garantir, né, esse professor, esse profissional que está ali. Primeiro, a valorização do professor. Também. Eu acredito muito que deveriam disponibilizar câmeras nas salas de aula, como acontece lá fora, por que não? Você iria avaliar também a qualidade desse professor, de como ele está procedendo dentro da sala de aula e provavelmente iria inibir um pouco esse assédio todo que um aluno possa vir a ter contra um professor. Passou na televisão também essa semana um menino que morreu porque os outros alunos meteram a surra nele. Não sei se você viu. Isso aí eu vi, pastora. Bateram tanto na criança, tanto no menino, que o menino veio a óbito. E era recorrente, né? Era recorrente. Imagina só coisa triste. Como é que uma direção não faz nada acerca disso. E um adolescente, né, perdendo a vida. E ele era autista, né? Autista. Olha autista, só. Autista. Meu Deus, hoje em dia você tem medo até de deixar seu filho para a escola. A realidade toda é essa, né? Então, em relação a isso, é muito forte. Agora, outra coisa que você falou também que eu não tinha parado para pensar é a formação de professores. Antigamente tá fazendo o quê? Formação de professores. Pedagogia. Hoje em dia realmente diminuiu. Não, será que é por conta da valorização, né? Desvalorização. E não existe... o que acontece no Brasil, de uma forma geral, é que não existe a punição. Né? Então, cada vez mais as leis estão mais afrouxadas. Né? A lei se afrouxa. Vai se adaptando ali ao ambiente. É a lei da palmada. Você não pode corrigir seu filho. Porque, assim, a educação você dá em casa.
O conhecimento é na escola. O professor, ele não é obrigado a educar o seu filho. Uhum. Ele é obrigado a dar o conhecimento. Sim. Agora, colocar o pé em cima da mesa, o xingar, o rabiscar, isso você tem que ensinar o teu filho em casa. Sim. Né? Eu apanhei e nem por conta disso eu me tornei uma sequelada ou com algum tipo de problema, ou sou uma pessoa violenta e bato nas pessoas. Claro Exatamente. que você não tem que espancar seu filho, nada disso. De jeito nenhum. Mas, às vezes, disciplinar um pouquinho ali com a vara, uma havaianazinha, eu acho que não vai fazer certeza. mal. Né? Aí veio essa situação da lei da palmada, que afrouxa, e muitos jovens adolescentes vão conhecendo isso aí, começa a afrontar os pais. Se não respeita os pais, não vai respeitar os professores. Então, começa dentro de um sistema dentro da própria casa, só que é um governo hoje que facilita muito isso, não existe mais esse sistema que pune. Exatamente. Então, o adolescente ele não conhece o seu limite. Uhum. A partir do momento que não existe limite, acaba acontecendo tudo isso que a gente hoje vive, né? Essa falta de respeito. Sim. E acaba interferindo diretamente hoje na escola. Sim. Né? Então, eu acredito que precisam ter projetos que sejam mais efetivos nessa área, assim, né? Tanto na valorização do professor, colocar câmera, ter punição, ter a expulsão. Ao Sim. mesmo tempo, você tem que tornar aquela escola interessante, você tem que ter a obrigatoriedade de um psicólogo nas escolas. Eu ia falar isso, sim. Mediadores que estejam ali, que às vezes um professor só não dá conta de uma sala com 60 alunos, sim. com 50 alunos. Então, existe a necessidade de um mediador para estar ajudando sim. ali, principalmente no ensino fundamental. Exatamente. Então, são projetos que são coisas simples, que dá para ser colocado em prática e que possa melhorar a qualidade daquela escola, daquela instituição. Consequentemente, aquele aluno vai conseguir adquirir o conhecimento sim. necessário para a sua evolução, entender que aquilo ali é importante. Né? Em contrapartida, assim, nós vemos que o mercado de trabalho ele é extremamente competitivo. Se você não consegue ter essa primeira formação, dificilmente você vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Quando você não se insere, a gente tem uma geração completamente ociosa. Exatamente. Muitos vão para a criminalidade, vão para o estelionato. Hoje em dia você sim. vê muitas jovens nesse meio, para a prostituição, enfim, acaba fragilizando muito a sociedade, né? Então, exatamente. Eu acredito que a gente precisa de projetos mais consistentes nessa área da educação. Então, sim. é um dos meus focos, né? E educação. Simples, né? É tão simples. Muito simples. É muito simples. Não é nada que tem que ficar ali pensando o que fazer, não é simples. É muito simples. E para essa família, para a mãe de uma criança, aquela mãe que não tem rede de apoio, que engravidou e o marido foi embora, ou que... você acha que a licença maternidade de 4 meses é muito pouco? É pouco. É muito pouco, né? É pouco. Tinha que ser deixar uma 6 meses. Deixar né? uma criança de 4 meses com quem? Não tem. É uma realidade que, gente... Tem mães que não conseguem nem parar de trabalhar quando ganha neném. Você vê, eu trabalho num hospital, né, de crianças, né, atípicas, né, e eu atendo essas mães. E a maioria das mães, elas tiveram que abrir mão de tudo para cuidar daquela criança. Então, são mães doentes. São mães doentes, né, assim, depressivas. O que ela vai oferecer para essa criança? O que ela vai oferecer para essa casa, para essa família? Não tem como. E a maioria são mães solos, né? A maioria voltaram a morar com os pais, moram num quarto só, num cubículo. Não tem dinheiro, às vezes, para passagem, para levar o filho para as terapias. Exatamente. Aí tenta buscar o recurso BPC, né? O LOAS, que são recursos, né? Que o governo disponibiliza, mas às vezes não consegue. Então, é um ciclo que parece... É uma burocracia. Parece interminável, sabe? É um cansaço que eu vejo. Vai cansando de todos os lados. Lá no hospital, não vou falar nomes, eu conheci uma mãe tão cansada, pastora, tão cansada, porque tem só 1 ano que ela se livrou de um cativeiro. O pai do segundo filho dela a mantinha presa. Raspou a cabeça dela e não deixava ela ter contato com ninguém. E imagina todo o sofrimento, né? Ela não me contou tudo porque a gente não teve tempo. Ela um sofrimento absurdo. E tinha 1 ano que ela conseguiu se livrar porque ela conseguiu fugir. Ele deixou não sei se foi a porta, alguma coisa ele deixou. Ela conseguiu fugir e foi até uma vizinha e levaram ela para o conselho tutelar. E dali ela não voltou mais, né? Foi salva, foi liberta. E aí ela estava com o filho dela lá no hospital, que quase morreu. Né, ela precisou da justiça para conseguir uma transferência para o hospital e tal. E ela só falava para mim assim, eu tô cansada.
eu não aguento mais, é tanta tragédia na minha vida, eu não aguento mais. Preocupada com o trabalho, porque ela tinha que ficar com o filho dela. Quer dizer, o pai da criança, com certeza, ela não quer nem contato, ela não quer nem dinheiro, não quer nada, sabe? Então, assim, é um cansaço, é uma sobrecarga que eu não sei mais o que fazer, sabe? Eu chorava com ela, assim, eu dei meu cartão para ela, falei, me liga, eu não sei o que eu posso fazer, porque eu quero ajudar, porque eu vivi metade do que ela viveu, assim, sei lá, 30% do que ela viveu, e eu cheguei num nível de estresse, de depressão, de ansiedade, de que eu não aguentava mais, o que eu ia fazer na minha vida. Então, você imagina uma mãe dessa. E existem milhares, entendeu? E, assim, eu queria tanto que o governo olhasse um pouco para essas mulheres, sabe? Não é vida boa, é facilitar um pouco, sabe? Tipo assim, tem um benefício, facilita, diminui a burocracia. Sabe? Tem opção de fazer creches adaptáveis para crianças, instruir, aumentar faculdades gratuitas. Eu não sei o que pode ser feito, sabe? Mas eu sei que arde no meu coração isso, sabe? Assim, de olhar para essas mulheres de uma maneira que, eu não sei explicar, sabe? O que tem no seu coração para... Então, lá no hospital tem vivenciado, né, essa realidade que eu conhecia pouco, né? Então, hoje eu conheço muito mais. Eu trabalho justamente com as mães, eu trabalho esse acolhimento, a escuta, que é extremamente importante, que às vezes essa mulher ela não tem lugar de fala, ela não consegue dialogar com ninguém, não consegue desabafar com ninguém. E toda vez que você fala, existe uma cura ali, você ressignifica aquele momento, né? Você traz um novo sentido e às vezes uma orientação, né? Faz a diferença na vida daquela pessoa. Fora esse acolhimento, eu penso que assim, lá no hospital estamos aí com planejamento de ampliar que no momento que a criança estiver fazendo a terapia, a gente tá pretendendo colocar esportes lá também, essa mãe poder também fazer essa atividade esportiva no mesmo momento, porque às vezes a mãe não consegue fazer nada porque está sempre... Tá com a criança. Então, no momento que a criança estiver fazendo as terapias, a mãe está podendo fazer ou um curso técnico, ou uma atividade esportiva, alguma coisa que possa desenvolver aquela mulher ou melhorar a qualidade de vida. Sim. Então, assim, a maioria dos municípios hoje não tem atendimento a pessoas com deficiência, que é uma causa minha, que existe a necessidade de centros realmente com pessoas capacitadas, psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, pedagogos, fonoaudiólogos, assim, ter um nutricionista multiprofissionais. Sim. Precisa ter isso em todos os municípios, né? Onde eu trabalho ali em Caxias, vão muita gente de vários municípios para lá. É privado ou público? É público, é tudo de graça. Meu Deus. Tudo de graça. Então você pode imaginar o quanto é cheio, porque nos outros municípios não tem. Por que não desenvolver isso em outros municípios? Sim. Então esse é um dos meus projetos. Por que não replicar o que está dando certo, né? Exatamente. Esse é um dos meus projetos assim, em Saquaremas, poder montar centros de atendimentos, buscar projetos de leis que viabilize esse recurso para fazer atendimento a essa população, né, de pessoas com deficiência, que é uma população muito grande mesmo, e o acolhimento a essas mães para proporcionar possibilidade, qualidade de vida, para que ela vislumbre um futuro para ela também, que ela consiga respirar, sabe? Porque essa mãe, ela pode ser uma coterapeuta, essa mãe curada, ela pode ajudar outras mães, ela pode ser uma profissional remunerada, ela pode ser uma terapeuta ocupacional, por que não? Se ela tiver a possibilidade de estar fazendo algum curso, alguma faculdade. Muito forte. Até porque hoje a maioria das faculdades são tudo virtuais. Então você pode montar um centro ali virtual, você pode colocar computadores, você pode viabilizar isso, entendeu? Para o momento que a criança estiver fazendo terapia, essa mãe poder estar sendo atendida nesse centro, se desenvolvendo. Então, acredito que possa proporcionar uma diferença na vida das pessoas. Não, com certeza, com certeza. É tipo um centro, tal pai, tal mãe, tal filho. Acho legal, né? Isso. Porque as necessidades... aquela criança, ela não pediu para nascer com problema. E a mãe também não pediu para ter aquela criança, né? Com problema. Ninguém quer uma mãe, uma criança com uma deficiência. Mas toda mãe ama, né? Os filhos são iguais para todos. Eu fico muito triste. Você já reparou que quando tem algum vídeo de alguma criança com algum problema, né, com alguma necessidade especial, as pessoas escrevem assim, amar é deixar ir? Tu já leu isso? Não. Eu entrevistei a Vivi, né, que é a mãe da Ana Vitória e da Maria Luísa.
Você deve conhecer elas, porque elas são muito famosas. Acho que elas são as primeiras meninas com microcefalia com idade diferente. As duas nasceram com microcefalia com idade diferente. E elas são... Por conta de estímulos, tudo, a Ana Vitória dança, né? Uma série de coisas assim muito legal. Depois você assiste lá. E aí, entre outras, né? Eu fiquei assistindo, aí, de vez em quando, eu fui ler os comentários, a Mara Deixaria, eu fui ler. Eles entendem que aquela criança não é para estar viva. Ela não é para estar viva, porque a mãe está sendo egoísta de manter aquela criança viva. Olha que absurdo. Olha o que é uma mãe ler aquilo dali. Sim, é difícil. Até porque, assim, eu acredito que a mãe, né, de uma criança típica, ela vive um conflito muito grande. Porque, assim, ao mesmo tempo ela ama aquela criança, mas ao mesmo tempo ela se sente extremamente exausta e talvez deseje, às vezes, daquela criança não ter existido. E, assim, essa é a verdade. Eu sei que é uma palavra dura. Sim. Mas eu acredito que pela exaustão, porque é muito difícil. Pela culpa também, né? Ela deve sentir uma culpa de... Eu vejo mães que têm 3 crianças atípicas, não é uma criança. E às vezes tem uma criança que é o nível mais severo, sabe? Que é agressiva, que grita, que é não verbal. Então, imagina o cansaço dessa mãe, sabe? Sim. Então, é compreensível esse sentimento. Sim. Então, assim, esse conflito, ele é muito complicado, sim, né? Que precisa ser elaborado todos os dias, né? Todos os dias você precisa levantar e entender que é seu filho, que depende exclusivamente de você, né? Que você não é culpada de ter, né? de ter vindo, né? Dessa forma, dessa maneira. Sim. E também não é culpada de não conseguir dar conta. De não dar conta. Porque se uma mãe que não é mãe de criança típica não dá conta, né? Sim, há uma sobrecarga, porque a mãe quer fazer tudo, né? A mãe quer cuidar de tudo, a mãe quer abraçar o mundo, né? A gente já está lá na frente pensando no futuro, pensando na saúde, pensando na violência, né? E eu louvo a Deus para que você consiga, né? E que todos os outros municípios, né, tenham esse exemplo e se una a você para que seja algo que multiplique. Sabe? Até porque é possível, que é uma verba que vem do governo federal, né? Então, é bem possível. É claro que se tivermos parlamentares interessados em investir, né, a gente consegue essas emendas parlamentares para a gente poder montar um centro, né, dessa forma, porque as mães clamam por socorro, por ajuda. E, assim, o governo ele precisa entrar como um forte para acolher, porque humanamente é praticamente impossível. Dar conta. Dar conta. É impossível. E uma outra coisa também, que a gente também precisa também ter essa visão, né? A necessidade da psicologia, porque essa mulher ela precisa começar a acreditar que ela não é culpada, que ela é capaz de dar a volta por cima, é capaz de conseguir, com esse centro, né, com todo esse apoio, com toda essa estrutura, ela é capaz de reinventar a história dela. Foi o que a senhora falou. Ela pode se tornar uma terapeuta, ela pode se tornar uma nutricionista, ela pode se tornar uma psicóloga, ela pode se tornar tantas coisas a partir daquele momento, daquela experiência de vida que ela tem, ela encontrando esse apoio, ela encontrando... Imagina, enquanto a criança está lá sendo cuidada, ela está fazendo um curso aqui, ela está fazendo um curso de culinária, ela está fazendo uma terapia, ela está fazendo um exercício, e aquilo dali vai renovando as forças dela, porque exercício também cuida, né? Sim, a atividade física libera neurotransmissores, né, necessários, assim, serotonina, dopamina, adrenalina, que traz o equilíbrio para o organismo, fora contato com outras pessoas, a socialização que é extremamente importante, essa troca, esse abraço, esse sorriso, né? Um simples abraço, um simples oi, como você está, já faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Eu estou muito feliz, né? Eu queria ficar mais tempo aqui conversando, tanta coisa para falar sobre projetos, então eu queria ficar aqui horas falando, né? Falou de mãe e filho é comigo mesmo, né? Mas infelizmente o nosso tempo agora, no podcast acabou, a gente vai sair agora, tal. Aí eu não vou contar para vocês não. E eu estou muito feliz, eu louvo a Deus, né? Eu vou orar para que tudo que está no seu coração esteja no centro da vontade do Senhor, porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele te chamou para isso. Ele te chamou que mesmo ainda não sendo mãe, você tem esse olhar para as mães, isso é muito importante. O que precisar de mim, o que precisar de falar para ela, né, de todas as formas, a gente vai estar aqui para apoiar. Não esqueci do encontro com o Romário, tá? Não esqueci, vou anotar na minha agenda. E
Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Que onde você colocar a planta dos seus pés, você possa estar edificando vidas através da palavra do Senhor. Obrigada pela sua simplicidade, pelo seu pronto atendimento, pelas nossas conversas. Obrigada por ter trago a sua mãe. Eu vou perguntar um monte de coisa para ela depois, né? Se eu soubesse, também tinha marcado entrevista com ela, que eu tinha esquecido, pastora, da parte dela no seu testemunho. Que eu ia perguntar, depois eu vou marcar. Eu quero saber por trás dos bastidores do testemunho da pastora, entendeu? Chama ela para dar o testemunho. Vou chamar. Com certeza. Depois eu vou marcar com ela outra coisa, aí ela traz a senhora de novo para a gente poder agendar aqui. Muito obrigada de verdade. Manda um beijo para Karina Bach, fala para ela que um dia eu vou lá, que ela é minha inspiração. E fique à vontade para falar com o pessoal, para agradecer, para chamar o povo para os seus projetos, para os seus sonhos, tá? E é isso. Muito obrigada de verdade. Eu queria agradecer, né, primeiramente, pelo convite, por essa oportunidade de fala, né, que é extremamente importante. Esse podcast fala para ela, né? Fala para elas, essas mulheres que foram chamadas para gerar, né? Deus, ele escolhe Maria, né? Uma mulher que talvez diante dos homens não tinha possibilidade porque ainda não era casada com José, e vai liberar uma palavra sobre a vida dela dizendo que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém. Às vezes a gente se vê impossibilitado de tantas coisas, diante de tantos dilemas, de tantos problemas, sucumbidas por tantos questionamentos. E às vezes a gente se esquece de olhar para o alto de um Deus que ele pode fazer gerar coisas que talvez nem tenha subido no nosso coração. Verdade. Maria vai perguntar para Jesus dizendo assim, mas como isso se sucederá? Como é que isso vai acontecer? E aí Deus, ele vem, né, com uma palavra dizendo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Amém. E o poder do Altíssimo te envolverá. O que é isso? Amém. É Deus trazendo à existência aquilo que não existe. Então eu quero profetizar para você, mulheres, que você vai começar a gerar aquilo que nem subiu ainda no teu coração, que você vai abraçar ainda promessas incríveis na sua vida. Não importa a idade que você tenha, a condição financeira que você tenha, a condição hoje familiar. O nosso Deus é poderoso para colocar Amém. Todas as coisas no lugar e fazer você gerar coisas que vai impactar Amém. Gerações para a glória do nome dele. Não Amém. se esqueça que a sua vida é importante. Amém, é verdade. Obrigada pela Amém. oportunidade, Helene. Muito Amém. obrigada. Eu que agradeço, é verdade. Ela falou sobre esse tema, né? Que a sua vida também importa. Isso é muito grande. Eu queria falar do meu livro, que eu não falei no começo, tá? Depois eu vou mandar um para você. É o Dona de Tudo Menos de Mim, é minha autobiografia. Eu conto um pouquinho dos meus perrengues aqui, um pouquinho da maternidade e tudo que eu enfrentei, né? Falta de rede de apoio, assédio moral, uma série de coisas. Eu tenho uma pessoa que... Ela deve assistir, a gente vai estar com ela hoje, eu vou te apresentar. Ela estava num momento muito difícil, de depressão, ainda está enfrentando. Mas foi ontem? Não, quinta-feira. Ela está escrevendo um livro. 2 livros, pastor. Eu fiquei apaixonada. Ela leu o meu e falou, menina, o seu livro foi me dando uma vontade de contar minha história, de viver, de não sei o que. Olha só, ela estava muito malzinha. E aí eu falei, vai ler meu livro, depois a gente conversa. Dei o PDF para ela e ela leu. Então, assim... às vezes aquilo que você acha que não é nada para você, coloca na mão de outra pessoa. Vira uma semente que você não tem ideia. Um pequeno relato seu, comigo foi assim, mas eu consegui assim. Ela vai pegar aquele insight ali e vai falar, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, o meu livro tá nas plataformas digitais, Amazon, lojas americanas, e também tem o e-book, tá? Que é só você entrar em contato pelo link lá na bio. Aqui também tem, né, na descrição, que você consegue o e-book na mesma hora, assim, você faz lá todos os trâmites e cai no seu e-mail, tá bom? Muito obrigada, que você seja edificada, que você lembre sempre que a sua vida importa. E não se esqueçam, gente, nós precisamos apoiar mulheres que serão vozes para nós, para nossos filhos, para nossas filhas, tá bom? A gente precisa de alguém que cuide da gente, que olhe para as nossas necessidades, para nossas dores, as dores das nossas almas, tá bom? Eu conto com você, hein, mulher? A gente tem muita força lá dentro, por isso que eles não querem que a gente fique lá. Fica dificultando, entendeu? A campanha. Vamos nos unir, para com isso. Sororidade sempre, tá? Amo a vida de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Obrigada.